bem-vindos ao podcast Fora da Casinha. Aqui você sempre encontra entrevista com pessoas reais que vivem experiências de imigração e vai contar pra gente um pouco das dores e das delícias dessa experiência. Hoje, nosso convidado especial é Lucas. Bem-vindo, Lucas. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz de receber você aqui. Muito obrigado, Camila. É um prazer estar aqui e aberto a dividir minha experiência. Vai ser muito proveitoso, tenho certeza, porque a sua história, eu não sei quase nada de você, o que pra mim vai ser maravilhoso, porque geralmente eu sempre busco pessoas que eu já conheço a história, eu falo, poxa, essa pessoa vai contribuir pra galera, e você é a primeira pessoa que eu recebo que eu não conheço muito bem a história, mas você trabalha na Amazon, Exato. e quem trabalha na Amazon tem que ter um longo período para conseguir chegar ali, porque é uma empresa altamente qualificada, as pessoas que estão ali são realmente outstanding, como eles falam, e eu acho que Sim, basta você dizer que trabalha na Amazon, é brasileiro, eu falo, caramba, teve um longo caminho por aí. Não sim, foi uma sim. coisa que começou ontem, né? Ninguém cai de paraquedas na Amazon. Exato. Então, vamos lá, vamos começar por você contando pra gente de onde você vem. Então, é, Lucas, nascido em Porto Velho, Rondônia, cresci no Maranhão, trabalhei um tempo em São Paulo, já morei em alguns outros países, mas, enfim, minha imigração, imigrei mesmo, foi quando eu fui para a Hungria, morei por lá 5 anos e hoje estou aqui em Luxemburgo. Exato. E vamos lá, você veio de família. Sua família eram pessoas que faziam o mesmo que você faz hoje? Como que Não, era? não. Então, eu venho de uma família, pode ser considerada classe média baixa, servidores públicos, né? Trabalhava com o governo, mas nunca tive interesse em seguir essa área, né? Então, fiz faculdade de engenharia civil na Estadual do Maranhão, e, enfim, após isso fui trabalhar em São Paulo, uma multinacional também, e desde então sempre tive em mente assim que eu queria ter uma experiência fora e tal, né, viajar e fui em busca disso, de uma certa Desde então forma. o quê? Desde São Paulo ou desde antes? Como que é essa história? Não é Eu uma criancinha que fala, eu quero ir pra fora, mamãe. E a mãe fala, não, você tem que ser servidor público porque é fixo, é uma coisa garantida. não acho que desde cedo, na verdade, né? Eu lembro bem da minha mãe falar que eu tinha essa curiosidade de conhecer as coisas, sabe, os lugares. Então, felizmente eu tive a oportunidade de fazer o intercâmbio fora do país, ainda jovem, né? E isso abriu ainda mais a minha cabeça, a minha visão para ter esse tipo de experiência. E logo depois, durante a faculdade, fiz o Ciências Sem Fronteiras, que é onde tive a oportunidade pela bolsa do governo, né, de ir morar fora, fui para o Canadá. E depois disso, quando eu voltei, eu já falei para minha mãe, olha, eu não vou ficar mais muito tempo por aqui. E desde então saí do Maranhão, fui para São Paulo primeiro, né, fui trabalhar lá, estava morando com minha namorada. E, e aí, a partir de um momento, aí deu um clique assim, ok, estamos aqui há um tempo já, mas nunca tivemos uma experiência na Europa de viver lá. Vamos tentar, né? Vamos ver o que que a gente consegue estudar. A gente também estava planejando fazer um mestrado, alguma coisa fora, e a gente pesquisamos, encontramos uma bolsa do governo da Hungria na época, né, que ajudava bastante. Outras bolsas não ajudavam tanto. Quando eu digo ajudar, você não recebia uma ajuda de custo, né, para morar, né? Você ainda tinha que pagar uma parte da faculdade. Nessa da Hungria não, era 100% pago e você ainda recebia um auxílio do governo para pelo menos pagar um aluguel, vamos dizer assim. E aí foi a porta de entrada que a gente encontrou e é isso. Aí Já foi, deu pra sentir que você veio aqui através do estudo. sim, Veio pra Europa através do estudo. exatamente. E como que foi? Como que foi a desenvoltura disso? Como que foi o Lucas criança pensando, vou estudar porque isso vai me levar para fora, ou foi uma casualidade? Como que foi Eu essa acho, sementinha aí? eu acho que assim, acho que a família ela tem um background, tipo, te ajuda muito nisso, né? Então, Então, a minha mãe sempre investiu muito na minha educação, até onde ela podia, obviamente, né? E eu tenho muito orgulho disso, então ela sempre me pôs para estudar curso de inglês fora do colégio,
não era tipo assim, um melhor colégio, curso de inglês particular, mas era um curso de inglês. Então, isso ajudou bastante, sabe? Aprender Você, uma outra língua. você correspondia ou era, vem cá, menino, você tem que estudar, ou era uma coisa que saiu de você? Não, eu acho que era o que me interessava, Ah, né? você já era interessado por E estudos. em estudar outras línguas, estudar o inglês. é, eu sempre gostei de filme, de jogo, essas coisas, né? Então eu sempre estava meio envolvido com outra língua, com inglês. Eu acho que isso facilitou muito eu aprender um pouco. Você entendia o que o Street Fighter falava? Então, naquela época Os não tanto, xingos e né? tal. Depois você aprende. Mas era isso. Porque você tem quantos anos Eu agora? tenho 32 anos. Ah, então eu tô certo no Street Fighter. Agora eu Tá me senti uma certo. vovozinha, né? Que eu falei, Não, que não, isso. aí nessa altura já, ui, Joguei já tô aqui bastante. entregando a minha idade. Brinquei bastante, sim, sim. Mas eu acho que o ambiente ele te ajuda bastante a definir assim. Eu acho que lá dentro, né, eu já tinha isso de querer viajar, conhecer outros lugares, né, e enfim, de uma forma ou outra eu ia encontrar um meio, ou era pelo estudo ou pelo trabalho, né? Engraçado você falando isso, porque eu fico lembrando um pouco da minha infância. E geralmente quem estudava línguas quando a gente era pequeno, né? Eu querendo dar uma de novinha, né? Mas quando a gente era pequeno, quem estudava línguas é porque tinha ideia de ir pra fora. Porque os filmes no Brasil geralmente eram dublados. A gente não tinha essa interação que a gente tem hoje com o internacional. Então uma língua ficava uma coisa ali meio desencaixada. Para que eu vou aprender inglês? Era uma coisa que para uma criança era difícil de entender. Mas você entendia que isso poderia ser uma porta aberta ou. Eu nem tanto. E isso eu agradeço muito à minha mãe. A minha mãe via isso, sabe, no futuro. Tipo, ela já sabia que era importante eu aprender uma segunda língua. Mesmo no colégio onde eu estudava e tinha um inglês, ela entendia que era bom eu ter um reforço a mais, sabe? E que no futuro seria importante. Não para eu ir embora, vamos dizer assim, né? Para eu sair do país, mas mesmo de trabalho mesmo, sabe? De conseguir um emprego e tudo mais. Ela sabia que isso poderia me abrir algumas portas. E, Sua enfim, mãe é visionária, né? exatamente. Como que é o nome dela? Então, o nome dela é Glacijone. Glacijone, exatamente. Tá lá no Maranhão. É do Nordeste, esses nomes assim mais Exato, elaborados, né? exato. Ela é do interior do Maranhão. E ela não Exatamente. gosta do nome dela, eu gosto, porque o seu nome é super simples, Lucas. Não, acho que ela gosta, sim, Ela sabe? Ela, gosta? ela sente que é diferente. Aham. E ela sabe que é único, então. E ela Ela. também tem que ser uma mãe única, né? Porque é Exato, com certeza, visionária, que com pega certeza. você e coloca você num caminho que depois foi descarrilhando e facilitou muito a sua vida, né? Bastante, eu não vou mentir. Sem o suporte dela e essa visão que ela tinha, me ajudou bastante. E daí você estudava em escola pública ou era particular? Não, eu estudei em colégio particular. Colégio Exato, particular. Para além do colégio particular, ainda estudava fora reforço exato. para o Com inglês. muito esforço, mas sim. É, eu sempre tive a ajuda da minha família em si, né? Nunca foi 100% sempre minha mãe. Então, sou muito grato por isso também. Eu, Olha ele com medo do povo ficar com ciúme. Vai, se justifique. não, a minha madrinha me ajudava, minha mãe, minha avó me ajudava bastante. Então, sempre foi um esforço muito coletivo. E eu sou o único neto. Eita, Então, o menino mimado, jogava bolinha de gude assim no carpete então da era só mamãe. eu e era isso. Não, maravilhoso, eu acho isso lindo, porque a minha família é enorme, Uhum. tá? Então, assim, ninguém teve nunca expectativa em mim, sabe? Foi uma Ah, coisa meio, vai, se embale, faz o que você quiser. E você, como sendo, assim, o único bibelô, vamos dizer assim, as pessoas tinham muita expectativa em você. E você teve que corresponder a essa expectativa, né? é verdade. Eu assim, mas não entendo se eu senti muito isso, mas eu levei bem tranquilo, assim. Eu acho Levou que eu na tinha boa. muito isso pra mim, sabe? Tipo, de querer e tudo mais. Eu agora me deu um nó na minha cabeça, sabe por quê? Por quê? Porque você é o neto único. Como que foi chegar e falar, vou pra Europa e obrigada pelo apoio, galera, tô dando tchau aí, É valeu, difícil, até né? É qualquer um dia. ponto bem delicado, assim. Eu sinto muita falta. Mas, cara, é o que eu falo, converso muito com minha mãe, né? Querendo ou não, é minha vida, são umas escolhas próprias minhas e tudo mais. E ela sabe, Lucas, eu trabalhei muito, investi muito nessa educação, porque eu sabia que eu estava adquirindo para o mundo. Então, vai, é a sua vida, constrói o que você tem que construir. E a gente está aqui.
E é isso. E aí todo mundo visita eles. Ai, que coisa linda. Daqui a pouco vai cair uma lágrimazinha aqui. Sim, Porque é difícil essa coisa de ser o único e a vida é muito maravilhosa. Vai colocando pessoas específicas na nossa vida, porque eu creio que nosso destino, não sei se está traçado, não sei se daí já nem faz diferença a gente saber sim, disso ou não. Mas a questão é que a gente às vezes tem que tomar decisões e elas são difíceis e elas nos afastam fisicamente de pessoas que a gente sabe foram determinantes para que a gente chegasse ali naquele lugar. exato. Então, essa coisa do único, quando você chegou, assim, você falou com a sua mãe, com todos, eles te deram apoio. E daí Sim, você foi de coração leve. sim, sim. Coração leve, mas sempre com aquele se é isso mesmo, sabe? Mas no fundo, na verdade, eu sabia o que eu queria. Eu queria ter essa experiência, sabe? E queria aproveitar enquanto a minha mãe ainda tá jovem também, pra vai que um dia eu preciso estar mais próximo dela. Eu já vi bastante coisa na vida, né? Eu já trabalhei fora e tudo mais. Mas, enfim, não é esse o ponto, mas não é tão fácil como pensam, mas são escolhas da vida. Você tem que fazer também, né? E ver o que é melhor pra você também. Foi isso. Então vamos fazer uma linha. Uhum. Você com quantos anos que decidiu fazer engenharia civil? Ixi, isso aí desde cedo. Assim, eu tinha uma ideia de que eu queria fazer engenharia, né? Um pouco da influência da minha madrinha, que ela é engenheira também, mas Ah! eu sempre gostei de matemática, física, essas coisas, então eu já sabia que ia fazer engenharia. Então eu entrei na faculdade de engenharia civil em 2011 e quando foi 2013, mais ou menos, exato, eu fui pro Canadá, né? Cheguei no Canadá no início de Como que você 2014. foi pro Canadá? Foi fazer também Foi o faculdade? Ciências Sem Fronteiras, né? Que era uma bolsa do governo O brasileiro. que é isso, Ciências Sem Fronteiras? Era uma bolsa que eles davam para bacharelado, mestrado e doutorado, né? Na época, você aplicava, você tinha que fazer uma prova de inglês, né? Tem um certificado que você tem que tirar, aí tem uma nota. E Qual que é a nota? É B1, não sei o quê? É tipo dividido exatamente, assim? Tem que exatamente. fazer o IELTS? Exatamente. Gente, Você o podia teste fazer de gramática, ou o IELTS então ou o TOEFL. TOEFL, Qual que exatamente. você fez? O IELTS. O IELTS é pior. Ai, meu Deus, o IELTS. Olha, eu conheci o Dani estudando o IELTS. Exato, exato. Eu, Porque eu é fiz uns difícil, 5 hein? IELTS, viu? Na Foi? vida. Foi porque tinha que fazer para ir, quando chegava lá, como o meu IELTS não era tão alto, eu tive que fazer um curso de inglês lá. E no final do curso de inglês eu tinha que tirar uma nota mínima para poder realmente começar a faculdade lá, fazer a minha bolsa, vamos dizer, de estudo lá, né? E Uhum. aí, mas deu tudo certo. Peraí, o Ciências Sem Fronteiras precisa do IELTS, então. Precisava na E o época, quê? né? B1, B2? Ah, dependia da faculdade que você aplicava. Porque você podia aplicar, acho que era no mínimo 3 faculdades, acho que era isso. Coloca E, na linha assim. exato, era a Aí a sua primeira primeira que você entrar, você opção, segunda entra. opção, terceira opção. Se você não passasse na primeira, eles checavam se na segunda você poderia ser aceito e ia nessa. E aí cada faculdade tinha vamos dizer assim, uma nota de corte, né? Mas é faculdade o quê? Você fazer um cursinho É, ou pra você. você fazer tipo um Erasmus, assim? Mais ou menos. Você realmente passava, no meu caso, foram 2 semestres e você realmente estudava, né? Estudava a sua área A área lá. de engenharia civil. Aí Você você escolhia escolhia as, três as faculdades que dão cadeiras. essas. Exatamente. Que Você tinham você curso escolhia e as tal. Você cadeiras? podia escolher as cadeiras também que você queria Tanto fazer. faz do ano ou tinha que ser equivalente aos anos? Esse eu não lembro bem, viu? Mas eu lembro que eu escolhi umas cadeiras que eu teria chance de aproveitar voltando no Brasil. Ah, você falou, não, eu sou visionário igual a minha mãe. Porque eu Vou não queria. escolher aqui uma coisa que seja bam 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 pra voltar pro Brasil. Também porque, tipo, eu sei que eu já sabia que algumas cadeiras, cursos no Brasil, eles não aceitariam fazer essa equivalência, né? Equivalência. Então eu já tinha conversado com os professores no Brasil para entender, olha, eu estou pensando em fazer isso. Se eu fizer lá, você vai aceitar? Se olhar o currículo? Aí a maioria disse que sim, então eu fui nessa. Eu acho maravilhoso a pessoa ser assim, porque eu sou a pessoa mais aleatória do mundo. Eu ajo pela emoção. Entendi. Então, pela emoção, eu quero isso, quero aquilo, volto pro Brasil, nada é aceito. E você já fez a coisa totalmente oposta, né? Não quero problemas depois. Vou É, escolher o que der depois para eu encaixar no meu currículo aqui para continuar com a sua faculdade no Brasil, não é isso? exatamente, eu tinha que finalizar no Brasil. Porque eu também não queria voltar e ter que, o ano que eu passei no Canadá, academicamente falando, ser um ano perdido, né?
Então eu queria pelo menos aproveitar o que desse para aproveitar e, enfim. Eu já sabia que eu estava atrasando minha formação, vamos dizer assim, né? Por um semestre, um ano. Então eu queria diminuir, vamos dizer assim, Esse atrito, assim. exatamente esse Você quis atraso. maximizar a sua experiência do Canadá, né? Né? Exato. E foi Mas, isso. mas você perdeu esse ano? Não, não cheguei a perder. No cálculo, né? Eu acho que eu perdi um semestre, vamos dizer assim, né? Mas, enfim. E aí já vai para o outro ponto da história, que quando eu voltei eu já estava focado em terminar o mais rápido possível para ir para São Paulo, para ir lá, para estar morando com minha Mas namorada. como é essa história? Vai, explique lá, que eu agora fiquei perdida. Como ele saiu do Canadá e que ele tá sonhando ir pro São Paulo? Tem que ter alguma coisa aí. Enfim, eu conheci uma pessoa lá no Canadá, e aí quando a gente voltou, nós voltamos juntos, né, no relacionamento, e aí o intuito era, tipo, eu finalizar, terminar o meu curso. Eu já queria também sair de São Luís, né, tentar trabalhar em outras cidades, uma cidade maior e tal, São Paulo. Então, meio que as coisas casaram. E aí tinha mais um motivo para eu sair de São Luís e ir para São Paulo. E aí foi isso. Gostei, então quer dizer, você foi pro Canadá, aí você conheceu a sua namorada lá. Exato, E você tá com ela até hoje, né? exato. E com planos de futuro. Exatamente. De Exatamente. anos. De anos. Isso aconteceu tem quanto tempo atrás? 10 anos? 11? 10, 11 anos. 11 11 anos. anos. 11 anos. Então, no Canadá, você conheceu uma pessoa que depois te direcionou a vamos acabar logo seu trabalho lá em São Luís, porque agora seus trabalhos são em São Paulo. Não, também, mas foi uma questão também minha, pessoal, de que, como eu falei, né, as coisas se juntaram. Eu já imaginava que eu queria sair de São Luís, ainda não tinha uma ideia para onde, mas já pensava em São Paulo, por exemplo, até mesmo para fora do país naquela época. Mas aí casou de ter um outro motivo, aí eu me formei e fui para São Paulo. Me conta uma coisa, eu sou de Minas. Uhum, E Minas é um lugar que é quentinho, é confortável, entendeu? A gente não tem essa coisa de ir pra São Paulo, de ir pro Rio, sabe? uhum, Que no Brasil eu sei que o pessoal do Nordeste ali tem uma coisa de ir pra São Paulo da uhum. mesma maneira que um mineiro iria para o Canadá, assim, sabe? Entendeu? Entendi. Como que é essa história? No São Luís não tem muito trabalho? Ou tem uma expectativa que São Paulo é como se fosse ali a oficina do país, então Uhum. ali é que eu vou desenvolver? Como que é isso? Ah, um bom ponto. Eu acho assim, eu entendo que tem uma questão um pouco cultural mesmo, né, do nordestino querer ir para São Paulo, mas acho que hoje em dia, é, eu acho que tem oportunidades no Nordeste em geral, sabe? A maioria dos meus amigos estão trabalhando, estão morando ainda pelo Nordeste ou em São Luís, enfim. Eu acho que o ponto de eu querer ir para São Paulo mesmo foi uma questão pessoal minha de querer conhecer outros lugares, A sabe? curiosidade que você falava no início. Exato, de querer conhecer mesmo, né? E naquela época eu tava muito de querer morar numa cidade maior, né? Então, tipo, São São Luís é Paulo. pequeno? Depende. É um pequeno comparando com o quê? Porque é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, né? Se você comparar com alguns países, a população do país. Não, sabe qual que é a minha ideia de São Luís? Que eu vou lá e vou ver a Alcione. Ai, meu sonho. Não, não vai. Porque aquilo ali, gente, o pessoal fala muito de São Luís por causa do turismo, né? Sim. Agora, a nível de indústria, eu imagino que seja um lugar bem desenvolvido também. Não, a nível de indústria é ok, é bem bom, né? Tem grandes empresas lá, né? Até porque tem um porto, né? Tem a questão de mineração e tudo mais. Eu não sou muito o expert, assim, especialista para falar de como está o mercado lá, até porque quando eu saí de lá eu nem cheguei a trabalhar no Maranhão, né? Não é porque eu não quis ou porque não tinha. Hum, Digo, não é porque não tinha, é porque eu não fui atrás mesmo. Então eu já queria sair, né? Mas como eu disse, tem amigos meus que trabalham em multinacionais e trabalham também no órgão público e tal, então lá é hoje. seus professores e tal, que eram de lá, eles devem ter carreira lá também, né? Sim, exato. Carreira Exatamente. acadêmica e tudo, é E de uma coisa fora bem forte também. ali. Sim, sim, sim. Exatamente. Tem Universidade Estadual, Federal, Instituto Federal também. Tem uma certa estrutura. Acho que se não tivesse, meus amigos não estariam lá, eu acho, né? Uhum. Pelo que eu conheço e E os tudo seus mais. amigos estão bem lá também. Também, também. Seguiram carreira também acadêmica e trabalham Eu na indústria. profissional, exatamente. Exatamente. Legal. Você nunca teve vontade de ficar lá, né? Porque você que é um cara focado, você já ia ter mexido os pauzinhos pra poder ver algo ali e tal, mas você já tava focado numa coisa maior. Sim, eu não tinha
planos de ficar, vamos dizer assim, né? E minha família já sabia disso. Minha mãe sentia isso já também. Então, foi natural. Mas até hoje eu lembro, o dia que eu saí de casa de vez, vamos dizer assim, né? Porque quando eu fiz um curso de inglês no Canadá quando eu era mais novo, de um mês, um intercâmbio, Quantos e anos? eu tinha 15 15. anos, 15 anos. É o hype, né? Exato, fui pra 15 anos vão pra Toronto, Disney, ou pra Toronto. passei um mês lá fazendo um curso de inglês, e isso, né, também já abriu um pouco minha mente, né? Ainda jovem, né, e tudo mais. Você já gostava do inglês antes ou você começou a gostar aí? Não, eu já gostava, já fazia inglês. Eu não fui pra lá com minha primeira experiência com inglês, né? Eu já fazia inglês bem antes, já estava estudando inglês bem antes, né? Foi Uhum. algo apenas para mesmo tentar solidificar, vamos dizer assim, o conhecimento. Quando você fez o IELTS, você achou difícil? Achei. Mas assim, depois de um tempo, quando você faz a primeira vez, e aí você pesquisa um pouco, você vê que é tudo um processo, sabe? Tem uma estrutura, né? Então você consegue estudar para a prova e tudo mais. É, porque a sensação que eu tenho do IELTS é que não tá querendo saber se você fala inglês. Uhum. Tá querendo saber se você tem a maldade de. Não é? Tem Porque uma se fosse estrutura só lá. falar inglês, eu falo. É a primeira vez que eu fui fazer o IELTS. Eu já era casada com o meu ex-marido norueguês, eu já morava na Noruega, só me comunicava em inglês, porque não tinha outra língua que eu Sim. conseguisse me comunicar na época, eu ainda não falava o norueguês. E eu fui fazer o IELTS assim, falei, eu converso, todo mundo entende, eu entendo todo mundo, vou fazer uma prova que tá querendo provar isso. Caramba, eu levei uma lavada, que eu fiquei assim, ó, um cotô. Procovou, realmente muito difícil. Você que estudou a vida inteira. Sim, sim. E mesmo assim, você na primeira vez levou uma lapada também. Exato. Mas é um ponto positivo do IELTS que eu gosto muito é a questão da prova do speaking, né? De falar que você faz com alguém, com outra pessoa, né? Ao vivo. E muita gente não gosta disso, mas eu acho até melhor, na verdade, do que fazer online, sabe? Tá Porque você é um cara desenrascado. É. E daí chega na frente da pessoa ali, você conversa, legal, a pessoa fica simpática. Um cara que tem uma presença assim, de um menino, um bom menino e tudo, acho que isso aí joga a seu favor, hein? Eu acho que sim. Exato. Mas aí você foi com essa experiência de 15 anos e, claro, abriu a sua visão assim, né? Tipo, existe algo mais do que o Maranhão. Exato. Não, e tipo, eu lembro que eu tinha uma ideia de querer trabalhar no futuro com algo que me fizesse viajar também, né? E não piloto ou como é que eu posso dizer? Trabalhar na área de aviação, nada disso, mas vamos dizer, na engenharia, sabe? Trabalhar viajando com obras, essas coisas e tudo mais. Acho que pra isso Dubai e tal, mexeu um pouco comigo. Mas, enfim, acho que desde aquela época eu fui, né, pra Toronto, e aí depois teve essa bolsa, o Ciência Sem Fronteiras, que eu fui anos depois, mas sempre fui já sabendo que ia voltar, né? No Canadá, quando eu fui a primeira vez, era um mês. Tinha passagem de ida e passagem de volta já comprando. Ciência Sem Fronteiras, a mesma coisa. Tinha passagem de ida. Um ano, né? Foram 1 ano e 4 meses, na verdade, né? Porque eu fiz 4 meses de inglês lá também. Então, tinha passagem de ida e tinha passagem de volta. E aí, assim que eu terminei minha faculdade, que eu fui pra São Paulo, ali já não tinha mais passagem de volta, né? Foi só de ida naquela hora. Foi uma aposta, enfim, eu fui para tentar fazer um mestrado lá na USP, eu consegui um emprego e tal. Mas, enfim, já fui sabendo que não voltaria tão cedo assim, né? É verdade que o homem não chora? Não é verdade. É não. E quando você foi para um mês, você não chorou? Depois de um ano e 4 meses, chorou? Não, então, nesse de 1 ano e 4 meses, acho que sim, mas enfim, acho que foi muito mais pelo baque de estar muito longe da família e ia passar muito mais tempo longe, né? Porque um mês é um mês, pô. Passa muito rápido. E você teve que comprar papel higiênico? Esse de 1 ano e 4 meses? Tive. Até porque eu morei dividido casa com outros 5 rapazes. É porque eu acho assim, eu tô falando já de mim, que o povo dá risada dessa história do papel higiênico. Porque quando eu saí da casa da minha mãe, e eu já era uma pessoa bastante enrascada, sempre fui assim, adolescente e tudo. E daí eu fui pra Portugal, eu era muito novinha. E daí eu falei, caraca, tem que comprar papel higiênico. Mas olha, enfim, quando eu fui nessa em 2014, né, pro Ciência Sem Fronteiras, eu acho que a minha curva de aprendizado ali de morar sozinho foi
bem alto, assim, porque eu comecei a ter que me virar com muito mais coisa do que o normal, né? Não tô dizendo que em casa eu não ajudava a minha família, né? Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Não é a Você mesma não coisa. comprava papel higiênico na casa da sua mãe. Isso é verdade. Detergente, Isso é verdade. bucha de lavar vasilha, você fala, caramba, tudo isso se compra. Não, Não mas aparece. é um bom ponto. Mas é verdade, comprar certas coisas que no dia a dia você tá lá só, né? Tá, existe. Porque a mãe já pensou e tudo, mas eu Exato. acho que a pessoa, quando imigra e que ela começa a comprar esses itens, eu acho que é aí que a pessoa fala, eu acho que eu amadureci, tô sozinho mesmo, Exato. a minha mãe não vai estar aqui se eu chorar, então aí eu acho que a gente começa a chorar nesse momento, mas aí... Exato. Mas Então, nesse 1 ano e 4 meses, você deu uma já... já Aí já você foi já cai um pouco em si. Exato. Até porque você começa a conviver mais, né? Na minha experiência, no caso, né? Eu tava dividindo apartamento com outras pessoas, uma casa. Então. Tudo fazendo também Ciência Sem Tudo Fronteiras. fazendo Ciência Sem Fronteiras. Tudo brasileiro. Tudo brasileiro. De outros estados. Uhum. Mas tudo brasileiro. E a sua namorada tava lá? Tava em outra residência? Outra residência. Porque lá é o que? É dividido por meninas, meninos? Não. Na época que eu fui, os estudantes eram responsáveis por encontrar um lugar onde iam morar. Então, lá no Canadá, para essa faculdade, a gente não tinha direito ao dormitório da faculdade, vamos dizer assim. Então a gente tinha que se desenrolar. E eles te dão dinheiro? Sim, a gente essa desenrolada? Exato, sim. A gente tinha um auxílio do governo para isso. Uma molecada de hoje em dia que queira participar de um programa desse existe ainda, você sabe? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que o Ciência Sem Fronteiras não mais para bacharelado. Eu acho que hoje o Ciência Sem Fronteiras é mais para doutorado. E talvez para mestrado, mas posso estar errado. Mas, eu não Uma pessoa que queira saber dessas coisas, onde que ela se mete? Num site do governo? Uma coisa assim? Eu acho que tem uma plataforma na internet, assim, apesar, não querendo brincar, né? Tem um Google, obviamente, mas se eu não me engano, tem uma plataforma chamada Estudar Fora, que ajuda, dá várias dicas sobre isso. Estudarfora.com.br. Também o ChatGPT deve arrasar nisso, né? Também. Eu fiquei sabendo agora, tem uma outra. Outro dia eu vi o Sérgio Sacani falando de uma IA nova da China. Eita. Acho que é não lembro o nome não. O Sérgio Sacani, alguma pessoa coloca no Google, vai saber ele dando essa dica. Que parece que tá assim, arrasando e sabe tudo. Principalmente com relação a coisas assim burocráticas, que ela faz muitas perguntas para entender o que realmente a pessoa quer. Então, se a pessoa quiser saber esse tipo de coisa, só de ver a sua experiência já sabe que existe, né? Então eu vou atrás de algo assim. Existe. E você precisa ter tipo, você colocava dinheiro para isso ou era totalmente o governo e daí... No Ciência Sem Fronteiras era tudo financiado pelo governo. Qual que é o objetivo de financiar? Essa é uma boa pergunta, mas eu creio que o intuito do programa era você ter esse aprendizado fora, né? Estudar numa faculdade internacional, ter essa experiência. Enfim, aí você ia voltar e trazer, de certa forma, esses novos conhecimentos que você obteve fora, né? Essa experiência também. E, enfim, eu acho que também, no meu ver, tem muito uma questão cultural também, né? De aprendizado cultural, né? De você ganhar essa vivência de vida, que às vezes quando você mora só num local só, você não tem esse acesso, né? Ou é mais difícil, vamos dizer assim, né? Então, enfim, acho que era esse um grande ponto também, né? E daí você conheceu a galera de outros lugares do Brasil lá? E do mundo também, exatamente. Mas foi bem interessante. Na faculdade, né, eu fiquei envolvido, porque fazia parte do programa, né? Tá envolvido em pesquisa e tudo mais, então fiz pesquisa lá também. Inclusive, uma das pesquisas que eu trabalhei lá como auxiliar, quando eu voltei para o Brasil, foi meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso foi voltado para isso. Então, no final, na minha experiência pessoal, acho que valeu muito, sabe? Tipo, de todas as formas possíveis. Mas eu também fui... Acho que vai de pessoa para pessoa, né? Então, eu fui já com a mentalidade de querer aproveitar o que desse para aproveitar, de certa forma. Tanto acadêmico como social, vamos dizer assim. Super legal. E aí você, tipo, lá... Como que era a dinâmica lá? Você podia sair, ir pra um bar, sei lá? Não, normal. Eu tinha 20 anos, eu acho, sim. Querendo ou não ser adulto, né? Tem que ter muita responsabilidade, né? Quem vai pra essas coisas assim. Bastante. Ou você aprende na marra.
Mas foi bem bacana, foi bem bacana. Foi 20, 21 anos, todo mundo nessa mesma faixa de idade, vivendo, para a maioria, a primeira vez fora de casa, fora do país também. Então, a gente aprende bastante. Foi bem intenso, vamos dizer assim, né? Até porque, não só de aprender aí no mercado, essas coisas, mas até mesmo de clima. Porque no meu caso, eu fui pro Canadá. Ai, tem a história do clima. E eu saí do Em 4 Maranhão. meses, Exatamente, eu peguei 2 invernos no Canadá, né? você viveu todas as estações, né? Foi intenso, porque quando eu fui a primeira vez no Canadá mais novo, fui no verão, então era 28 graus, enfim, normal. Mas quando eu fui dessa segunda vez, que eu peguei 2 invernos, aí eu peguei temperatura negativa, era menos 30 graus. E aí foi puxado. E eu acho que isso é uma coisa também que você aprende bastante. Te amadurece, né? Exato, de uma forma ou de outra. Mas foi legal, foi interessante, foi bem bacana. E você já estava indo preparado? Quando você chegou lá era inverno. Exato. E você já foi preparado ou chegou lá, teve que comprar um tanto de roupa? Eu levei o que edredom? dava pra levar, né? Acho que no Maranhão, se eu não me engano, não era muito fácil encontrar roupa de inverno no Maranhão. Mas eu levei o que dava pra levar. Chegando lá, eu comprei um casaco o melhor, né? Obviamente, pra inverno mais forte. Mas, se eu não me engano, eu saí do Maranhão, tava 30 graus. Cheguei lá na cidade que eu fui morar, Natal, tava, sei lá, menos 15. Então, foi um baque, né? E tudo isso uma diferença de um dia viajando de um local pro outro. Mas, foi, de novo, outra coisa enriquecedora, vamos dizer assim. Você teve que aprender sozinho como lidar com o frio? Ou você chegou lá, fez amizade com a galera que te deu uns toques e tal? Eu acho que sim, o básico da sobrevivência você acaba aprendendo de novo, né, na marra, né? Então tem que comprar um casaco bom, isso é óbvio. E é algo Agora o que negócio depois. é que como você sabe que o casaco é bom se você nunca teve essa... Concordo. Mas eu acho que, se eu não me engano, eu perguntava na Cara, você é loja. tão inteligente que você nem cai em si no que você passou, porque pô, você saiu de 30 graus. Chegou lá, você não tinha um Canadá do seu lado. Ou vem cá, esse que é o casaco que você tem que comprar. Esse... Mas você se desenrascava. Sim, mas aí pesquisava, enfim, Caramba, tinha que se Lucas, você é desenrolar. muito desenrolado, cara. E ele tava com outras pessoas também, né? E as outros brasileiros também vinham de outro tipo de vivência, experiência, e alguns deles também já davam umas dicas, né? Tem que comprar assim, tem que comprar aquilo. Eu lembro que eu tive um pouco de ajuda também dos brasileiros que já estavam lá antes de eu chegar, né? Os outros estudantes que foram no edital anterior. Então, enfim. Você foi pegando uma diquinha aqui, outra ali, e foi Exato, juntando só. exato. Você é Mas muito um inteligente, ponto cara. muito importante que eu nunca esqueço é, tipo assim, se for para desembolsar um certo valor para morar nesses lugares, é um casaco. É importante ter pelo menos um casaco bom para isso, né? Mas enfim, E eu ainda dou uma dica mais lá, que é assim, ó. Eu conheço gente pobre, 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 pobre no Brasil. Infelizmente existe a pobreza. sim. E já aproveitando que a gente está fazendo um podcast falando desse assunto, a Europa, por exemplo, vai na internet, conheça alguém da Europa e fala: você pode me mandar um casaco? Acontece isso, às vezes eu mando roupa para alguém que pede, porque aqui sobra roupa, aqui tem uma coisa da gente ter muita roupa e as pessoas às vezes acham que no Brasil. A minha prima veio ano passado e ela veio me visitar. Uhum, E ela comprou um casaco super caro lá, que aqui era um casaco normal, sabe? uhum. E tem aquela coisa, é caro, então é bom. Não, não é bem assim. Você Sim, precisa de um isso é um material ponto. específico, menos 15, você precisa de um material específico e tudo. Então, se as pessoas conversam, olha, eu preciso de uma roupa de inverno, eu tô indo pra tal lugar, às vezes a pessoa até te manda um casaco Isso é verdade, gratuito. isso é verdade. Né? Você deve ter também roupa que te sobra e que às vezes manda pra Sim, alguma sim, coisa. sim. Tem sim. E outro ponto também é que mesmo que você não possa, obviamente, desembolsar para um casaco muito bom e tudo mais, então existem outras técnicas, né, que você pode ter para que facilita você conviver com o frio, né? Tipo camadas, que isso aí também acho que é muito chave. É você usar 2, 3 camisas e aí um casaco, em vez de só um casaco e uma camisa, se o casaco for muito bom, enfim. Mas é bom ter tanto pesquisa na internet como entrar em contato com outras pessoas que já estão no local e ter Sim. esse tipo de informação ajuda bastante. Aqui, lá na Espanha, aqui no Luxemburgo eu não conheço muitos lugares assim. Mas lá na Espanha tem uma loja que chama Humanas. Uhum. E é uma loja de second hand e tal. Sim. Eles vendem roupa usada. E tem. Gente, eu já comprei casaco lá por €1. Sim, sim. Casacos bons.
E é algo interessante aqui que tem na Europa, né? Aqui, realmente, em Luxemburgo, eu tô aqui há pouco tempo também. Mas na Hungria também eu vi que tinha bastante, era lojas de roupas de segunda mão e tudo mais, né? Thrift shop, enfim. É, e é ok, é normal, tipo, você vai lá e tudo mais, enfim. E você consegue encontrar boas roupas em valores Sim, muito, muito acessíveis. sim, sim. E eu lembro que eu já comprei camisa e um casaco lá também. De marca, inclusive. Sim, Porque sim. simplesmente a pessoa não tá mais usando, enfim, tá só ocupando espaço, eles vão lá, deixam na loja de segunda mão. E também porque é roupa que dura a vida inteira. Então a Exato, pessoa não vai jogar no lixo. Ela vai exato. colocar num lugar que outras pessoas podem aproveitar aquilo ali. Eu acho super legal. Isso é verdade. Eu sou a rainha da sucata, tá? Eu adoro coisa que, assim, essa coisa não foi pro lixo. Eu falo que legal que não foi pro lixo. Porque não era pra ir pro lixo, sabe? Sim. Móveis. Nossa, eu em Barcelona, eu saía catando os móveis na rua. Aí cada dia meu marido chegava em casa, a casa tava de um jeito. Ia colocando móvel, aí pintava, aí refazia o móvel, pegava uma coisa, refazia e eu adoro isso aqui na Europa. Então, assim, essa coisa de compartilhar uma roupa, um casaco, uma dica e tudo, é uma coisa que quem tá aqui faz de boa. Então, quem tá no Brasil tem vontade de vir, tem medo do frio, porque eu imagino de 30 para -15 Sim. tem que, tem que Exato. dar medo, né? Então, Exato. a pessoa pode falar, conversar com outras pessoas, não tem problema nenhum. Exato. E aí, hoje em dia, também, com a facilidade de rede social, essas coisas, ajuda bastante. Eu lembro quando a gente foi para a Hungria, é, tem um tem grupo no WhatsApp, e obviamente, se você não conhece alguém ainda que esteja lá, que pode te adicionar nesses grupos, Facebook tem também. Grupo brasileiro não sei onde, brasileiro no Exatamente. Luxemburgo, Isso é brasileiro não sei onde. clássico. Se você for no Facebook escrever brasileiros no, ou sei lá, tal cidade, vai ter. A chance de ter um grupo como esse é Sempre muito tem grande. brasileiro, tudo que é canto. Exatamente. Brasileiros na Hungria, brasileiros em Budapeste, brasileiros no Luxemburgo, brasileiros na Espanha. Sempre tem, sempre É. tem. E aí eu sinto que as pessoas lá são, até certo ponto, ajudam bastante, sabe? Tipo, você faz as perguntas Tem de lá, tudo, né? tem de tudo, Tem exatamente. de tudo. Eu, quando vou falar com alguém, eu escrevi um livro sobre imigração. Uhum. Depois eu vou colocar negócio de descrição. Ainda não fiz muita publicidade do livro, mas tá escrito, já vendeu bastante. Mas a questão ali é, você entra no grupo, procura pelas pessoas, nem sempre as pessoas que vão comentar são as que vão te ajudar. É. Se a pessoa tá de saco cheio, começa a escrever coisas lá que talvez até se arrependa depois, não sei. Mas os membros do grupo, você pode também mandar mensagem privada e tudo. Acho que os grupos brasileiros ajudam bastante quando você sabe focar no bom, né? Não Uhum. ficar Sim, sim, travando com alguma sim, resposta ali que seja meio atravessada, né? sim. Às vezes eu vejo umas coisas que eu fico triste, assim, sabe? Poxa, a vida é umas coisas que é a vida das pessoas, né? Então, umas opiniões, às vezes, bastante. Sempre tem, É, sempre tem, é, infelizmente. Sempre é. tem a pessoa que dá uma opinião que, né, não necessariamente foi perguntada. Mas enfim. Poxa, é isso que eu fico, gente, como que a pessoa teve coragem de comentar uma coisa dessa? Exato, Eu exato, fico- exato. Mas sempre tem, enfim, eu acho que, de novo, né, uma questão de educação e empatia, mas. Outro dia eu vi uma que a pessoa colocava brasileiros em Barcelona. Uhum. A pessoa colocava assim, como que tá aí de emprego? Você tem umas perguntas meio vazias, né? Aí vinha uma lá e respondia assim, não vem não, porque tá uma bosta. Gente, como você responde isso pra pessoa? Você não sabe qual que é o background. Claro que foi uma pergunta vazia, Sim. né? Mas já conclusivamente não inventa moda, não. Porque você fala, "Ô, como assim? Não pode ser também dessa maneira. Talvez a É, pessoa chega lá e é super bem sucedida, né? exato. Mas, Mas, enfim, você responderia pra uma pessoa assim no dia a dia? Não, não responderia, né? Tipo, a internet, né, dá uma coragem que. exato. Eu sei que é uma pergunta meio vazia, né? Mas bem comum, eu acho, nesses grupos, né? E Uhum. acho que nesse caso eu já vi outras respostas que são bem melhores, né? Que a pessoa pergunta, não responde diretamente, mas pergunta, mas com o que você trabalha? Tem algum tipo de estudo? Sabe, pô, se eu vou te dar uma dica de como que tá aqui em termos de trabalho, eu preciso saber que área que você trabalha. Tipo, com o que você quer trabalhar? Sabe, de onde você vem e tudo mais. Porque realmente é difícil você entender. Se eu chego pra você e você não me conhece, eu falo como é que tá aí no Luxemburgo o trabalho. Pô, da minha área, eu sei. Agora, eu não sei qual é a sua área. E pode ser diferente, muito diferente, sabe? Uhum. Enfim. Meu livro responde todas as perguntas que uma pessoa que vai imigrar pode ter, assim.
responde como que a pessoa consegue descobrir as perguntas que ela tem. Então, eu acho que a imigração é um tema muito fascinante, né? Sim. Mas a sua história é mais fascinante. Vou voltar para ela. Opa, vamos lá. Vou voltar para essa linha, porque até agora a gente está em São Paulo, né? Paramos em São Paulo, né? Uhum. Pois é. E aí em São Paulo, eu mudei para São Paulo em agosto de 2017, se não me engano. Acho que foi 17 ou 18, alguma coisa assim. E aí fui para lá, fui com o intuito de fazer um mestrado na USP, né? Apliquei algumas provas, né? E tudo mais. Também fui atrás de trabalho. Algumas coisas não deram certo, como mestrado na USP. Mas aí eu consegui um emprego lá. E, enfim, Engenheiro civil. não, eu saí completamente da área de engenharia civil. Uai, eu, hein? O que Nem aconteceu trabalhei. aí? Não, mas porque eu acho que foi uma questão pessoal também. Depois do que aconteceu ali, de eu não ter conseguido o O mestrado da mestrado. USP, Te desanimou, foi? um pouco talvez. Mas outras oportunidades apareceram. Né? E eu gosto de ver dessa forma também, sabe? E aí foi bom. E aí foi um conselho que eu nunca vou esquecer. O conselho da minha sogra, ela comentou que eu parecia. Que aí já era sogra, olha. Começou Sim. com uma menina que ele conheceu. Sim, falou. Depois a sogra já tá seguindo o conselho da sogra. Exato, ela comentou comigo. Olha, eu sinto que você tem um perfil bom pra consultoria, né? Na época. Né? Aí aplica pra essas empresas assim. O que você acha? Pesquisa e tal, né? De tudo. E aí eu fui aplicando e aí eu passei pra essa empresa. E aí trabalhei. Consultoria? Consultoria. Como assim? Tipo, eu trabalhava para uma empresa que ela fazia projetos em outras empresas, sabe? Então dava consultoria nessa área que eu trabalhava, né? Na área de supply chain, vamos dizer assim, de logística. E aí era isso que eu fazia. E aí eu passei como um trainee, né? Tipo, vaga júnior e tal, era meu primeiro emprego. E aí eu tava lá. E São Paulo é tudo mesmo que o povo fala, que tem um grande filósofo mineiro, vamos dizer assim, que ele fala que São Paulo é a oficina do Brasil, assim. Ai, cara, é difícil, mas assim, não é uma cidade fácil, concordo, mas é uma cidade que tem muita coisa, tem bastante coisa. Entendo que as pessoas podem ter uma relação de amor e ódio, e isso vai de cada um, né? Tipo, a experiência que você tem, a realidade que você vive e tudo mais. E, de novo, na experiência que eu tive, foi uma experiência muito boa. Não sei hoje se eu voltaria, enfim, mas é outro assunto. Mas foi o lugar que abriu a sua porta para fora Exatamente. do Nordeste, né? Exatamente, para fora do Maranhão. E foi uma boa experiência, muito boa experiência que eu tive em São Paulo. Enfim. Eu não sei quem é que falou isso. Algum famoso eu vi, alguma coisa. Eu assisto muito podcast. Eu amo podcast. Eu tenho meu podcast, mas eu sou assim, ferrenha telespectadora, sabe? E eu vi um nordestino falando assim: ai, quando eu vim para São Paulo, eu era só mais um nordestino aqui. Só que hoje, foi falando assim, e eu fico fascinada com a história do Brasil, porque o Brasil são vários Brasils, né? Sim. Ali dentro. E eu, como mineira, não tenho a percepção que vocês do norte têm com relação a São Paulo, essa coisa de ser um lugar de movimento, que vai me dar uma carreira e tal. E eu fico sempre, toda vez que eu encontro alguém com uma experiência parecida com a sua, eu pergunto sobre isso, porque será que realmente é tudo isso, São Paulo? Mas pelo seu caso, né? Meio que abriu a sua porta, a sua visão de mundo. Sim. Mas eu também entendo que, tipo, acho que no passado tinha muito, eu acho que no passado tinha muito isso, né? De ter poucas oportunidades em outras regiões e daí irem para o Sudeste. Eu acho que hoje em dia as coisas estão um pouco mais democratizadas em relação à Já não é oportunidade. assim. Não sinto que seja assim tanto, sabe? No meu caso, não foi. Eu não fui para São Paulo só porque eu queria trabalhar. Né? Porque eu creio que se eu ficasse no Maranhão, conseguiria uma oportunidade também, né? Mas enfim, fica Mas você no... tinha falado que você queria uma coisa maior. Exato. Eu queria sair, eu queria ter a experiência de morar fora, né? De morar, mesmo que seja em outro estado. E por que não São Paulo? Porque, querendo ou não, é a maior cidade do Brasil. Menino, por que você não foi pra Minas? Ah, não, porque a sua namorada é de São Paulo. Também, exatamente. É um outro motivo, né? Questão mais certo. pessoal e tudo mais. Mas Não, mas foi legal, te tirou. Eu acho assim que foi legal porque te tirou um pouco daquele trilho assim, né? De engenharia civil, e você meio que deu uma expandida, né? Sim. Porque o estudo.
Eu acho o estudo uma coisa assim, é libertador. Estudar é se libertar. Concordo. Em vários níveis, né? E você estava ali seguindo a engenharia civil, Exato. chegou ali, você expandiu para outra área, com certeza que o que você estudou te ajudou também, Sim, sim, sim. de várias maneiras ali, te dá Exato. um grau assim, né? E daí você, como é que você foi parar na Europa? Hum. E aí foi assim, eu tava trabalhando, Quanto né? tempo? Eu já tava o quê? 2 anos? Não, um ano trabalhando. Acho que é Em isso, um São ano, em Paulo, São de. Paulo. E aí eu e minha namorada, a gente pensou, poxa, vamos ter uma experiência agora também na Europa, por que não, né? Porque a E gente ela já tinha experiência de Canadá, né? exato, exato. A gente já tinha morado na América do Norte, né? E, enfim, e a gente queria ter uma experiência diferente, né? Não que São Paulo estivesse ruim, mas vamos ter uma experiência em outro local, né? Vamos pesquisar e tal. E quem que E deu esse foguinho assim? Você ou ela primeiro? foi mais ela. Foi Foi mais mais ela. ela. Foi mais ela. Mas, no fundo, reacendeu aquilo que eu tinha te falado, né? Comentado de eu querer conhecer outros lugares. Porque eu acho assim, se eu não tivesse isso dentro de mim, de também querer conhecer, eu não iria. Porque você já tinha cumprido seu sonho de se morar fora. Tava em São Paulo. Exato. Eu tava trabalhando, eu tava bem e tudo mais. Mas eu acho que isso reacendeu um pouco aquilo de, pô, realmente, né? Estamos jovens, vamos viajar, explorar, tentar estudar fora de novo, ver como é que as coisas funcionam. Parece lindo falar assim, né? Mas, enfim, a gente teve que pesquisar muito, a gente teve que estudar muito, porque, primeiro, porque a gente não tinha condição de se bancar, né? Então a gente tinha que ver opções em que, primeiro, precisaria de bolsa de estudo, né? Para pagar a faculdade, que a gente não teria como pagar o nosso bolso. Porque vocês queriam estudar. Exato. Porque, na verdade, porque a gente pensou que, na época, né, nosso plano acho que uma forma mais fácil de conseguir uma oportunidade fora seria pelos A estudos, partir de estudo. a partir dos estudos. E é nisso que a gente focou. Ela é estruturadinha igual você, né? Sim, também, até mais. Legal. Até mais. Legal. Foi um encontro de almas aí, hein? Exato, Que concordo. Deus abençoe. E aí foi. E aí, tipo, a gente estudou bastante, pesquisou bastante. Aí eu lembro que um amigo meu que estudou comigo no Maranhão, ele fez o Ciência Sem Fronteiras na Hungria. E ele falou, Lucas, isso foi logo naquela época, né, do que a gente estava pesquisando. A Hungria abriu essa bolsa aqui, dá uma olhada. E aí, muito Era obrigado, inclusive. também Ciência Sem Fronteiras? Não, era outra história. Ciência Sem Fronteiras era uma bolsa, era um programa do governo do Brasil. E essa bolsa que ele me mandou era do governo da Hungria. Ah. Entendeu? E aí ele me mandou e tal, e aí foi. A gente viu, olha, marcava tudo que a gente precisava. Então, a gente não teria que pagar com a faculdade. Era pago, tudo pelo governo. E a gente ainda receberia uma ajuda de custo, um auxílio, enfim, mensal para te ajudar a pagar o que for. E Dava aí, pra comprar uma caixa de ovo, esse auxílio? dava pra comprar uma caixa de ovo. Papel higiênico? Também. No final ajudava bastante a pagar o aluguel, vamos dizer assim, né? Já é uma grande dor do imigrante, já é ventilada, né? Exatamente. Eles te Isso. ajudavam também a documento? Como assim? Documentação, quando você vai alugar uma casa, geralmente as pessoas pedem, né? Contrato, blá blá blá. Ou não, lá não é tão Não. Aí burocrático. a gente tinha que se virar mesmo. Mas aí a gente tinha a documentação da faculdade, né? Que a gente estava matriculado para fazer tal curso e tudo mais. Aham. E isso eles passavam confiança para eles. Até porque era um programa do governo da Hungria, né? Do governo local. Era tudo Mas em inglês, né? era inglês, tudo em inglês. E de novo, né? Tipo, se eu não tivesse estudado inglês, se tu tivesse estudado aquilo. Enfim, isso O ajuda inglês foi a bastante. chave da sua vida. Sim. Até o dia de hoje, assim, né? Mas pensando assim, Foi o elo. eu acho que é um ponto muito importante, sabe? Eu acho que as pessoas deveriam dar um pouco mais de atenção. É super importante você aprender uma outra língua. Um inglês, um espanhol também. Uma língua importante ali para a região região que fica o Brasil. Enfim. E aí foi. E aí passei. Na verdade, calma. Na verdade, ela foi. E aí eu fui um ano depois, porque eu não passei na primeira, eu passei só na segunda. Você ficou um ano. Pera, você ficou um ano em São Paulo? E Sim. ela sem ela? Sim, não é sem ela. Mas ela tava na Hungria, eu tava em São Paulo, assim. Não, sem ela, eu tô falando assim. Você ficou sem a presença dela em São Paulo. Isso, mas eu fui ver Continuou ela. trabalhando Continuei ali. trabalhando, mas eu fui ver ela. Só depois uma de vez. um ano que você foi pra Hungria Não, morar. no meio de estudo eu cheguei a visitar ela. Ah,
você também foi visitar. Sim. Então, quer dizer, quando você foi morar, você já conhecia. Já conhecia. E ela já tinha aberto, já cavucado tudo pra... Exatamente. Que maravilha. Não vou te mentir que isso me ajudou bastante. Cima é o cara de sorte, hein? Foi. Nesse quesito foi bem importante isso. Então a gente tem que voltar pro início da entrevista e você falar minha madrinha, minha namorada. Exato. E aí quando eu fui... Você é um cara de sorte mesmo, hein? Quando eu fui, já tinha bastante coisa alinhada. Já tinha casa, já tava mobiliada. Não era assim? Sim, exato. Uau. Isso ajudou bastante. Ajuda, mas também a questão da saudade, como é que foi? De estar indo, porque você estava em São Paulo, direto você ia para Maranhão, visitar sua família, né? Exato. E é mais próximo, né? Você tem a percepção de que é mais próximo, né? Porque é o mesmo país, apesar de ser quase 4 horas de voo de diferença. Mas não é tão caro, né? Ou é? É um pouco caro, sim. É caro? De São Paulo para Maranhão? É caro. Mas saindo do país é bem mais longe, né? E aí tem a questão do horário também. E bem mais caro, né? Sim. Então, eu senti que eu tava me afastando ainda mais, né? Da família e tudo mais. Mas, de novo, eram os planos e tudo mais. E foi isso. Você é super focado, né? Sim. Você é daquela pessoa que cisma com um trem. Um trem, é os mineiros. Aquela pessoa que cisma com uma coisa e fala, vou fazer, mesmo que as emoções ali às vezes puxam um pouco para trás. Você é determinado nesse ponto, assim, de ir até as últimas consequências para seguir um plano, um sonho? Como que é isso? Olha, eu acho que sim, creio que sim. Não tanto quanto você pode estar pensando, mas eu gosto de me planejar para as coisas, né? Ter o detalhe e tudo mais, mas... Você muda muito de rota? Não, você é focado. Eu acho que hoje em dia eu tô mais focado, né? Antes eu acho que eu era muito mais aberto. Flexível. Hoje não tanto, né? Então, acho que é isso. Mas eu gosto de me planejar. Até certo nível, sim. Você me falar com 21 anos, você já foi conversar com o professor para saber qual que é a matéria que casa para voltar pro Brasil. E, nossa, eu fiquei assim, ó. Mas olha, eu pensei nisso porque eu já tinha um veterano da minha faculdade que tinha voltado. E ele falou, Lucas, vê isso porque eu tô passando um perrengue agora para aproveitar e vai atrasar muito minha faculdade, meu curso. Aí eu pensei, realmente, isso é um bom ponto. Eu acho assim, eu acho que não é que eu esteja muito atento ou esperto às coisas, mas nesses momentos eu acho que eu dei muito valor a boas dicas, tá entendendo? Que as pessoas me davam, né? Então quando ele me falou isso, eu pensei, então realmente, acho que é importante. Para eu voltar e não ter que passar ainda mais tempo na faculdade, vou lá e falo pro professor. Ou, questão do casaco no frio, alguém já tinha comentado comigo, então... Mas sabe o que é? Eu acho que a gente sempre tem várias pessoas que falam várias coisas. Só que o seu nível de maturidade mostra que você sabe para onde olhar, em quem escutar. Porque são várias vozes, a nossa vida é feita de várias vozes, né? E nós temos uma atenção seletiva, né? Então, às vezes a pessoa vai te falar isso, mas você não vai nem... E na hora que tá passando a situação é que talvez até lembra, ou às vezes nem lembrou que alguém te falou. Então, você já é uma pessoa preparada mesmo. Você é um cara que planeja as coisas, vai com foco. Eu acho super legal. Isso ajuda muito, né, na vida do imigrante, eu acho. Sim. A minha parceira, ela também é muito bem organizada, né? Isso me ajuda bastante. E eu acho que isso me deu uma visão de que quando a gente está assim numa situação de imigração e tudo mais, como é chave você ter certo controle sobre suas coisas, sabe? Sobre questões de documentação, sobre quais são os planos para fazer isso, toma nota de tudo, porque você está em outro país. E não sendo local, né? As coisas são muito mais delicadas para você, como resolver certas coisas. Então é bom sempre estar acompanhando de perto, guardar as coisas tudo direitinho e tudo mais. Ser organizado, né? Com documentação, Exato. Saúde. Exato. Eu acho que um ponto muito importante pra gente que é imigrante é estar atento à saúde. Tipo, fez um ventinho, casaco. Porque se eu ficar gripado, eu vou passar mal. Minha mãe não vai estar aqui pra me dar um chazinho. Exato. Por mais que tenha outras pessoas, mas igual você, é só você e ela, né? Então, se você tiver mal, você tá sobrecarregando ela, assim, de alguma certa forma, né? Sim. E é uma coisa bastante que a gente tem que estar
atento, né? Acho que uma dica bem interessante é, quando você se muda para um país novo, para um local novo, é já entender como que funciona a questão da saúde, né? Já dar uma pesquisada na internet, tipo, Antes de vir, exato, no país tal, como que funciona? Eu preciso de que tipo de documentação? Ou chegou e tal, qual o hospital mais próximo? Tipo, quem que eu devo tipo, ligar Você leu para meu essa livro? informação? Mas enfim, mas é porque eu acho que isso É o a gente basicão, né? ganha, A gente né, só com o descobre tempo. daqui. A gente ganha com o tempo, sabe? E é interessante poder ter essa oportunidade de já compartilhar esse tipo de coisa, sabe? E eu imagino que quem pensa em vir e tudo mais, assistindo esse podcast, ou lendo livro, ou pesquisando, não vai ter todas 100% das respostas, mas eu acho que já dá uma boa ajuda, sabe? Ajuda bastante. Exato. E outra coisa que te ajudou muito é você ter uma pessoa com os mesmos objetivos que você, né? Sim, Isso ajuda muito, né? exatamente. Eu acho que isso é bem chave, na verdade. Eu também acho. É bem bom você ter. Você tá com uma pessoa que tipo, é seu parceiro, que é o que você quer ficar com a pessoa pro resto da vida. Se vocês estão conectados, têm o mesmo foco e tudo mais, facilita muito. Ajuda muito. Até mesmo para discutir, definir qual é o próximo passo, o que fazer e tudo mais. Você não tem que ficar puxando carroça. Sim. Acho que é isso, porque às vezes a pessoa quer ser imigrante, mas o parceiro, a parceira não quer. Uhum. Aí a pessoa vai porque o outro quis. Ai, agora inventou essa moda, vou eu atrás. Aí chega lá, não consegue nada, às vezes até puxa a pessoa para trás. Acho que tá com alguém que tá alinhado a isso. É realmente, como você falou, é a chave de bem sucesso, importante. né? É bem importante. E a nível emocional também dá muito Também, apoio. pro suporte. Exato. É bem importante, na verdade. Então, e eu digo que eu tenho muita sorte, porque a gente... Se você falasse que não, eu ia embora agora. Eu tenho muita sorte porque a gente sempre foi muito alinhado em relação a isso. E a gente sabe que não é tão fácil, sabe? A gente sempre teve vontade de morar fora, de viajar e tudo mais. E isso, cara, facilita muito, sabe? Você tem sorte, Lucas, e você é inteligente, porque você vê as oportunidades e você sabe aproveitar elas. Você se prepara para quando vem o momento, você tá já preparado. Então isso é espetacular. Isso aí é uma skill que eu acho que é importante para quem é imigrante, para poder lidar com essa situação. Sim. Agora aqui, você tá na Hungria, o que você fez lá? Eu fiz um mestrado na área de logística, né, na faculdade lá de Budapeste. Que você entrou também no mesmo, ela entrou um ano, depois Exato, você entrou um ano depois, exatamente. E nesse ponto a experiência foi muito boa. E como imigrante, se você tiver a oportunidade de ir por bolsa, eu acho que assim, a minha experiência foi uma experiência, teve os seus perrengues, mas foi tranquilo numa questão social, de comunidade, porque quando eu fui, foram outros brasileiros. E aí você conhece esses outros brasileiros na mesma situação na faculdade, sabe? Estudando, se não o mesmo curso, mas algo semelhante. E aí eles estão passando pelas mesmas situações que você. E aí você acaba se conectando e criando aquele grupo. E isso ajuda muito. O perrengue fica mais comunitário. Porque quando a pessoa tá passando o perrengue sozinha, fala que desgrama, tô aqui sozinho, não sei o que. Agora, quando tem outros também se ferrando junto, exato, meio normal. Fica mais fácil para você compartilhar, para outras pessoas não passarem pela mesma situação, tá? E o que você tira daí, se alguém vai fazer uma coisa dessas, assim, aplicar para uma bolsa da Hungria, que imagino que ainda vai existir, né? Tem. O que você recomenda para a pessoa? Para aplicar para a bolsa ou que já está indo? Os dois. Eu acho que para aplicar para a bolsa, ou qualquer outra bolsa, na verdade, fora do país, é importante ter uma segunda língua. Né? O inglês, novamente. Húngaro não precisou, né? Não precisa. Não precisa. E eu não teria como. Pensa a pessoa desanimando em 3, 2, 1. Exato. Acho que o inglês é super importante ter uma segunda língua, né? Aplicar para essas provas que eles sempre pedem, que é o TOEFL e o IELTS. E o que mais? Pesquisar bem. É super importante, tomar nota de tudo. Tipo, questão até mesmo do país que você está aplicando. Como é que tá lá? Tipo, qual é a situação para um estudante? O que precisa ter, sabe? O que ele precisa prestar atenção, levar do Brasil para lá, enfim. Acho que estudar sobre o local que você vai também é bem importante, né? Pesquisar um pouco antes. E chegando lá,
Se você vai numa situação com bolsa de estudo, e é uma bolsa assim bem abrangente, onde você sabe que tem outras pessoas indo, de novo, para essa bolsa, se você for no Facebook e pesquisar, estipêndio, né? O nome da bolsa é estipêndio alguma coisa, um garimpo. Vai ter estipêndio, que eles chamam, né? Vai ter um grupo de brasileiros lá. Aí você entra, as pessoas compartilham experiência lá, tem sempre aquelas perguntas, e aí, qual documento para isso? E eu acho que quando você entra nesse tipo de comunidade, né, as pessoas tendem a ajudar, né? Enfim, É bastante específico, né? é bastante Também. específico, Porque exatamente. o mestrado, tipo, a sua namorada não é da mesma área que você é? Ela também é engenheira civil, mas trabalha em uma outra área. Numa área diferente. Exato. E você foi mais relacionado à A logística? mais parte para logística, exato. Logística é uma área legal, né? Sim. Eu gosto de logística. Eu Sim. fiz mestrado também de logística internacional. Só que eu não trabalho com isso, eu trabalho com compliance. Eu adoro fraude. Não que eu gosto de fazer fraude, mas eu gosto de trabalhar com esse universo da fraude, do crime cibernético, blá blá blá. E eu fui mais direcionada para isso. Mas quando eu fiz logística internacional, que era um mestrado integrado, eu fiquei fascinada. Eu falei, ó, vou mudar de área, eu sou emocionada, sabe? Qualquer coisa que eu acho linda, eu já quero. E eu fiquei, assim, achei maravilhoso. Mesmo porque pensando em um dia voltar para o Brasil, logística internacional, o Brasil é um grande exportador. Sim. E tem empresas de peso ali. Sim. Na verdade é logística, né? Mas trabalha com cadeia de suprimentos, né? Em inglês eles chamam de supply chain. E, enfim, é uma área muito boa, eu acho. Assim, não querendo, né? Que é o que eu trabalho. Que daí você fez logística internacional? Isso, eu fiz. Ou foi só supply chain? Foi logística. Meu mestrado foi de logística mesmo, né? Logística internacional. International Logistics. Foi nessa área mesmo. Porque você tá ligado que tem logística só, que é logística, tipo, interna. É diferente pra caramba a lógica. Nunca. É bastante diferente. A logística internacional, ela trata... Bom, eu sou de direito, né? Sou da área de direito. Então, quando eu fiz o mestrado também era ligado a isso. A logística é bem mais simples. Você pode até virar um técnico, Entendi. sabe? Mas a logística internacional inclui vários regulamentos internacionais e tal, tá. acordos entre países, são coisas mais complexas. Você trabalha com isso, né? Então, meu mestrado, na verdade, agora que eu botando aqui na cabeça, meu mestrado era engenharia logística. Então era bem mais técnico. Tá. Então era cálculo de armazém e tudo mais. É algo muito mais operacional. Não trabalha com legislação? Não cheguei a trabalhar com legislação, não me lembro. Não trabalhei com legislação. Era muito mais operacional mesmo. Tipo assim, engenharia logística. Engenharia logística. Exato. Aí o major, como eles chamam, né? O principal, eles chamavam de corporate logistics. Então, logística corporativa, alguma coisa assim. Então, era logística, engenharia logística, que também podia incorporar ali no supply chain, né? Cadeia de suprimentos. Eu tive curso na área de planejamento de processos, planejamento, manufatura, logística, enfim. É saber qual é a forma mais ótima de obter mercadorias, armazenamento e trazê-las de um lado para o outro, exato, não é isso? Exato. Sem mexer com legislação. Sem mexer com legislação. Só na parte operacional, para calcular o que tinha que ser feito da melhor forma, vamos dizer assim. Essa parte de E você ficou lá quanto tempo estudando esse mestrado? O mestrado 2 anos, né? Mas aí, nesse meio tempo, eu estagiei em empresas, né? Terminei o mestrado, consegui um emprego lá mesmo, na Hungria, uma empresa alemã. E aí trabalhei lá por um tempo, até, enfim... O mercado lá é bom para isso? Eu acho que é bom, sim. E os húngaros são gente boa? Como que é a galera? Com os que eu convivi foi uma boa experiência. O pessoal é fechado, é aberto? Sim. Acho que assim, no dia a dia, os húngaros são mais fechados. Com relação ao Brasil, né? Ainda mais com estrangeiros e tudo mais, né? São fechados. Mas aí, acho que como muitas das nações que a gente vê aqui, esses outros povos que a gente começa a conviver aqui, a partir do momento que a gente conhece e tal, aí as coisas começam a ficar mais tranquila, né? Tipo, você já chega a dar bom dia, a pessoa já ri, vamos dizer assim, né? Não todo dia. Mas e não é todo mundo, né? Já fica mais simpático. Exatamente. Eu, quando eu fui pra Polônia, eu fiquei bastante impactada, porque os polacos são super brasileiros, sabia? Ah, é? Não? Eles são super brasileiros, assim, tipo, fala alto, e gosta de fazer amizade com quem não conhece, assim, de que vê na rua. Você é do Brasil? Ele me conta mais. O pessoal é super gente boa. Festa. Nossa, mas como eu adoro uma festa.
Sim, na Hungria Festa, também. bagunça. Na Hungria também, eles gostam de festa, viu? Isso aí eu não tinha muito. Você não tinha essa percepção? Não, eu digo assim, dificuldade assim, em relação a festas, coisas. O pessoal lá Ah, é bem festeiro. entendi. Foi bem bacana também, foi bem bacana. Mas, enfim, em geral, realmente, eles são frios, mas as pessoas com que eu convivi, os húngaros com que eu trabalhei e tal, e estudei juntos, sempre foram muito tranquilos. Bem gente boa, bem gente boa. Um impacto ali na Hungria, na verdade, que mexeu muito comigo foi a questão da culinária. É ruim? Não, não é ruim, é diferente. Esse que é o ponto. É diferente. Mas a partir do momento que você Aí, prova. querendo dizer que é ruim, mas não pode dizer que é ruim, porque não vai dizer que é ruim, o povo vai achar Não que tá é, não reclamando, é, tá certo, tá não certo. é, não é. Eu tô falando sério, falando sério. Porque quando você for ver assim, na teoria, ver os pratos. Bonito. Não, parece ser estranho. Mas aí você prova, dá uma chance. E não é ruim, pô. Mas lá é batata. Acho que tem bastante Não batata. tem Sim. como uma culinária dar errada se a base dela é batata. Eles têm um prato muito famoso mas toda a região, na verdade, né? Que é o goulash. Que é como se fosse um ensopado de carne. Ah, é muito bom. Eu Ah, é gosto bom? bastante, sim. Ele tem cara de ser ruim, hein? Não, não é bom, velho. É um ensopado de carne. Aí eles botam bastante páprica, né? Que é um tempero deles, né? É um tempero húngaro, inclusive, páprica. E pra dar um gosto mais diferente e tal, mas é bom. Eu gostava bastante. Ainda mais no inverno, que é um ensopado de carne no inverno. Era bem top. Mas você em casa cozinhava comida húngara? Não, brasileiro mesmo. A gente dava o Brasileira. nosso jeito. Aham. Mas lá Budapeste em si, a capital, é uma cidade bem internacional. Então você encontra de tudo. É, a capital europeia é tudo a mesma coisa, né? Exato. Muito Então, parecido. assim, você encontrava arroz, encontrava feijão, até em grão mesmo, ou encontrava enlatado. Você come arroz e feijão todo dia? Não. Não 5 mais. vezes por semana. Não mais, não mais. Não mais. Perdeu o Mas costume. E farofa? Não tem negócio que o pessoal do Maranhão farofa eu come gosto. farofa. Farinha. Isso, Farinha. isso. Queria comer mais, viu? Mas aqui no Luxemburgo eu tenho mais acesso, na verdade. Aí Aqui vende aqui farofa. tem muita coisa de brasileiro. Exato, exato. E vende farinha também. Sem ser a farofa pronta, vende farinha. Então dá pra você fazer em casa uma farofa própria, sabe? A farinha de mandioca, não é? Exato. Aí tem aquele gosto de nada. Aí tem que Que o botar um gosto do que salzinho, uma você manteiga e faz. tal. Exatamente. Lá na Hungria era um pouco mais complicado de encontrar, mas em geral o básico da culinária brasileira se encontrava. Encontrava carne, encontrava caro, mas encontrava, né? Mas eu tinha arroz, tinha feijão, enfim. Quantos por Ah, cento de pô. brasileiro que você tem hoje em você, assim? Ixi. Porque de tudo, a gente tá falando já de 6 anos de 6 anos, imigração. 6 anos. Você hoje é o quê de brasileiro? Vamos dizer, o brasileiro 100% é aquele cara que come arroz, feijão e farinha todo dia. Não, se eu for considerar só isso, aí sim. Não só isso. Exato. Outras coisas também, sei lá, de preferências, de. Não sei. Junta aí tudo, faz uma mistura e diga quantos por cento de brasileiro sobrou. Eu acho, olha, não me bate, mas eu acho que eu ainda sou 100% brasileiro. Mas 100%? 100% brasileiro. Eu acho que as coisas que mudou em mim, do que eu vivo, do que eu me alimento e tudo mais, não seja necessariamente por conta do local que eu tô. Porque eu acho que hoje no Luxemburgo, se eu quisesse comer arroz e feijão todo dia, eu poderia comer arroz e feijão todo dia. A gente tem acesso a isso. Eu acho que é mais uma questão pessoal minha, sei lá, enfim, de querer comer alguma coisa diferente e tudo mais. Da curiosidade também, né? Exato, Essa história da exato. curiosidade. Agora uma coisa pessoal que eu acho que eu mudei um pouco, e eu sei que cada pessoa é uma pessoa, obviamente, né? Mas eu sinto que eu tô um pouco mais calmo e tranquilo do que eu era antes. Lá você era muito acelerado? Não, eu acho assim, de falar muito, sabe? E tudo mais. Mas talvez um pouco mais acelerado. Em São Paulo, minha vida era bem acelerada. Comparado com o que é hoje aqui. Então é verdade a história do povo ser acelerado lá. Ah, É eles tudo têm pra uma questão. ontem. Eles têm uma questão de trabalhar e tudo mais, mas é bem cultural lá deles, né? E aqui, quando você se muda pra Europa, você não precisa ser assim, sabe? Tem uma. Depende de onde você mora. Exato. Bom ponto. Mas dá pra você ver a diferença. Lá na Hungria o pessoal é acelerado, como que é? A percepção que eu tive é que não era tanto assim, O não. pessoal era tranquilão, Era assim. tranquilo. Mas, de novo, depende muito da área que você trabalha. Eu acho que isso é um ponto muito importante. Acho que na área que eu trabalhava não tinha essa. Sabe, tipo, você tem que estar, dando teu sangue 24 horas por dia. Se você quiser, você pode dar, São Paulo é obviamente. assim. Não, acho que também.
Tem essa percepção de que eles são 24 horas ligados, mas, de novo, eu acho que pela área que eu trabalhava lá, na área de consultoria, a gente tinha uma Uma certa dinâmica. demanda. Exato. Uma dinâmica bem forte. Mas eu acho que vai acho que de cada um também. Na Hungria eu não senti tanto essa pressão, né? Então achei A bem sua mais área tranquilo. também, acho que a sua área, me corrija se eu estiver errado, a percepção de que você precisa estar mais exato do que estar com pressa, né? Você tem que dar uma direção mais correta, pensada, Eu, planejada. hoje eu acho que a minha área é muito mais assim. É muito mais planejamento, né? Concordo com você. Tem que sentar, planejar as coisas direito. Às vezes tem dia que tem que apagar incêndio e tudo mais, mas é normal. Mas concordo, é algo mais planejado, né? Você tem lá suas prioridades e tudo mais. É porque, claro, você já é assim na sua aptidão natural, você já é um cara planejado. Exato. Então você trabalha com uma coisa que usa algo que é seu natural. Sim, exato. Exatamente. E uma coisa que eu tô gostando muito hoje em dia no meu trabalho é a questão de lidar com pessoas, né? Hoje no meu trabalho, apesar de ser uma área de engenharia mais operacional, mas eu trabalho com pessoas, né? Com os fornecedores, vamos dizer assim. Ah, você E eu trabalha com os gosto disso. fornecedores? Uhum. Então tenho reuniões com eles quase todo dia e tudo mais. E eu gosto disso. Super De legal. lidar com pessoas também. Então é bem bacana. E você lá na Hungria também lidava com pessoas? Não, Não era tanto, mais. não externo, né? Mas interno. Na área que eu trabalhava, eu também é numa área de produção, planejamento de produção. E, enfim, era mais trabalhando com o pessoal de fábrica e tudo mais, mesmo que online, né? Tinha as reuniões e tudo mais, mas era interno. Então, era, um, era uma dinâmica um pouco diferente. Uhum. Mais bacana E daí também. como é que você veio para Luxemburgo? Foi promovido? Não, então, para Luxemburgo foi eu e minha parceira. A gente estava vendo aqui planos futuros e tudo mais, como que a gente Alinhando? alinhando os próximos passos Mas e vocês tudo estavam mais. felizes Não, lá. estávamos felizes. Ela Nada. tá trabalhando, você também? Sim, ambos trabalhando. A gente estava tendo uma vida confortável, era uma vida boa, não tinha muito o que reclamar, mas a gente já estava planejando, poxa, próximos passos, como que vai ser e tal. Vamos ver outros países, né? Enfim, e aí a gente fez uma lista de outros países que a gente tinha interesse de conhecer e de morar. E aí posso falar que a gente botou a Espanha, a gente botou Luxemburgo, botou a Holanda como opções. E a gente foi pesquisando outras vagas. E aí enfim, rolou a oportunidade de vir. Ela veio primeiro Para e para Luxemburgo? Luxemburgo. Veio ela primeiro de novo? Ai, vai o menino correr atrás do prejuízo. Vamos embora. Exatamente, ela veio primeiro. Apesar de que a gente já tava juntos olhando, né? Mas aí ela veio primeiro e aí logo depois eu vim. Uns meses depois. Não um ano. Dessa vez não foi um ano de espera, foi bem menos. Foi menos, porque você estava mais qualificado Sim, também. E eu já tava aqui na e Europa já é também. profissional, não era estudante, né? Exatamente. Isso ajudou também. Exatamente. Aí você aplicou para várias empresas, mas a Amazon era número 1 da lista. Poxa, sim, né? Acho que o A sonho, Amazon. né? A Amazon é um lugar muito. Baita É difícil, empresa. foi difícil de entrar. Foi difícil Concorrido, entrar. né? É concorrido. Tem as suas nuances, vamos dizer assim, né? A Amazon tem lá os seus formas de avaliar, como a entrevista é feita. Mas dica, isso você encontra tudo na internet, viu? Tipo, como funciona a dinâmica, o que eles querem ver, prestar atenção. Eles têm lá, até mesmo no site próprio da Amazon, eles dão dicas de como que é a entrevista para a Amazon, né? E eu acho isso bem legal. um ponto chave também, você vai me dizer se foi assim contigo, é fazer networking com alguém que já trabalha na Amazon para conseguir talvez uma referência. Sim. Você entrou É com um bom ponto. referência? Eu consegui uma referência, mas eu já estava no processo, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu tenho amigos que já trabalhavam na Amazon da Espanha. E realmente foi muito importante as dicas que ele me deu. Eu não conheço ninguém que entrou na Amazon sem referência. E eu acho até que é uma maneira da empresa se blindar contra pessoas descompromissadas. Porque Entendi. ninguém vai fazer uma referência de alguém que não tem um compromisso profissional mesmo, um background assim bem legal. Sim. E daí você tinha pessoas que te deram essas dicas e você foi. Exatamente. Mas mesmo assim foi difícil, né? Foi, Assim, mesmo foi. com o seu background. Porque assim,
Com a referência, eu acho que ajuda, né? Com certeza. E até porque você tem umas dicas, né? Mas lá no dia, na hora mesmo da entrevista, É mas tu é e tu. você e você. Exato, tu e tu. Então é bom ir preparado. É bom estudar e tal, dar uma pesquisada sobre a empresa novamente. E, enfim, muito bom, muito bom. Aí eu tô E bem aí na feliz, Amazon inclusive. você trabalha com o quê? Com... Trabalho na área de supply chain também, mas mais assim, com gerenciamento de projetos e também, ao mesmo tempo, gerenciando contas, né? Porque eu trabalho com o fornecedor. Então, é, é E isso. você tá lá desde quando? Eu cheguei em abril de 2024. Então, eu vou fazer um ano agora, na verdade. Em 2 dias. Quê? Dia 22? Faço um ano de Eu Amazon. também, dia 22. De Eu abril? cheguei em Luxemburgo, sim. Foi meu primeiro dia, na verdade. Da Amazon foi 22 de abril. Que Exatamente. legal. Eu já trabalhava na Espanha. Eu tenho 4 anos, 4 e tal. Esse ano faz 5 anos. Você é amarela. Tô toda... Ah, vai ganhar o. Sim, o badge é amarelo. Tô toda me achando, né? Porque eu Sim. vou virar Yellow Badge. Eu cheguei aqui no Luxemburgo dia 22 de abril. Ah, top lá. Que essa foto tem uma foto. Uma foto muito cringe. Do dia que tava tendo lá um... O negócio das bicicletas. É... Eu tava lá. Você tava Fui lá. lá? Aham. A gente, é muito cringe, mas eu vou mostrar. Mostrou, Dani? Tem que ser Ó. rápido, porque é muito cringe. É muito cringe. E daí tava tendo um evento lá de bicicletas e eu vim pra pegar o computador nesse dia 22. Eu tava super emocionada. Top. Eu tava emocionada porque eu saí da Espanha, tava maior verãozão, eu tava na praia. Aí eu cheguei aqui, tava nevando, eu fiquei muito emocionada. A emoção trágica de vida. E eu falei, tudo bem, eu vou sobreviver, tô na Amazon, tô feliz. Happy Friday! Assim, uma coisa Sim. assim. Mas, e daí você lá tá com o pessoal, e você viaja? Porque você tinha dito que queria trabalhar com alguma coisa. Exato, exato. Agora eu tô tendo algumas oportunidades para viajar a trabalho. Não tanto quanto quando eu trabalhava na consultoria. Na consultoria eu tava sempre viajando De São Paulo? em São Paulo. Mas pra fora? Não, Dentro na do época Brasil. só no Brasil. Mas eu tinha colegas do trabalho que faziam projetos pela América Latina, né? Viajando para Argentina, para o Chile. Mas quando eu tava lá era mesmo dentro do Brasil. Mas eu tava sempre viajando. E naquela época eu gostava. Né? Eu era jovem também, tipo, primeiro Ah, emprego, você eu queria. era, tadinho. O pequeno idoso tá dizendo que era jovem. Perdão, Você desculpa. era jovenzinho. Eu era jovenzinho, exato. Agora você é só jovem. Exato. E aí eu gostava bastante e tudo mais, né? Todo aquele movimento e tudo mais. Agora eu tô tendo algumas oportunidades de viajar a trabalho também. Mas acho que na quantidade mais saudável, vamos dizer assim, né? Então, não tanto. Sabe o que eu acho legal? Quando eu vou fazer entrevista ou quando eu tô conversando com algum imigrante, eu já sou macaca velha, né? Eu já tô na Europa, tem mais anos aqui do que no Brasil. E eu vejo que a nossa experiência como imigrante faz a gente se sentir velho. Porque a gente amadurece muito e rápido, assim. Tipo, você tem que amadurecer. Você não tem opção de querer viver a vida no oba-oba. Porque se você quer seguir aquele objetivo ali e você sabe que tá totalmente desprotegido, você tem que amadurecer. Então você começa a se sentir, né? Ai, quando eu era jovem, como uma dissociação. Sim, de um momento de proteção para um momento de desproteção, assim. É verdade, é verdade. E no final apesar de que, como eu falei, é bom ter esse senso de comunidade quando você conhece alguns outros brasileiros, ou até mesmo de outros países, mas enfim, que você é próximo, no final ainda é você por você, né? A sua família ficou no Brasil, né? Tipo, de sangue, vamos dizer assim, né? Minha mãe, minha avó, meus tios. E então, no meu caso, é eu e minha parceira, nós por nós. Então, você amadurece bastante, né? Aliás, eu sinto que a gente amadureceu bastante nesses últimos anos, depois que a gente se mudou para a Europa, em termos de vivência, de conhecimento, de lidar um com o outro também, ou com os outros, diferentes nacionalidades também. E caramba, viu? É bastante coisa. Você entende melhor o Brasil a partir de fora? Acho que eu tenho uma visão diferente do Brasil a partir de fora. Eu já tinha uma certa visão, aí hoje eu tenho mudou um pouco, assim. Você já visitou o Brasil depois que veio morar aqui? Ah, sim. Quantas vezes? Sim, não. Cara, pra mim o Brasil é o melhor país do mundo. Eu já fui lá, como você diz, depois que eu vim pra Europa,
Eita, acho que umas 5 vezes. Uau, bastante. Quase uma vez por ano. Quase uma vez por ano, exato. Acho que o único ponto que eu passei mais tempo sem ir foi durante o Covid. Que aí realmente eu acho que eu passei 2 anos lá, na Hungria, sem viajar pro Brasil. Foi, exato. E aí depois eu acho que eu vou pelo menos uma vez no ano. Até porque meu aniversário é próximo do Natal e tal, aí eu sempre tento juntar as coisas. Qual que é o seu signo? É, Capricórnio. Capricórnio. É ruim o signo? Você deu uma risadinha assim. Assim, A mulher dele vai falar que sim. todo mundo tem uma certa opinião sobre quem é de Eu sou Capricórnio. ariana. E O povo fala satanás. Eu falo, eu acho que eles têm razão. Dependendo do dia, 100% razão. Enfim. E você não tem sotaque nenhum. Ou tem? Tem sotaque do Maranhão? Olha, é Ou um você ponto perdeu? delicado, hein? Dizem que no Maranhão Não tem sotaque. temos tanto sotaque Ai, como não? no resto do país. Não sei, né? Enfim, acho que sim, mas não é tão forte quanto outras regiões, talvez. Eu sou a brasileira mais misturada, eu acho que eu conheço, porque se eu ficar meia hora conversando com uma baiana, eu começo a falar meio baianês, assim, me influencia muito. Eu digo mesmo. Eu também. Tipo, Você também fica. eu também, eu absorvo muito fácil o sotaque dos outros. Muito fácil. E como eu te falei mais cedo hoje, lá na Hungria a gente tinha um ciclo de amizade, né, de pessoas do Brasil, de diferentes regiões do Brasil, né? Então tinha gente do Ceará, de Minas, do Sul e tal. E você fica falando uai ou não? Eu fico falando uai, fico falando nu. Aí, oxe também, que é algo bem. O mar, que é do Ceará, né? De macho, né? Ai, fala mar? Como assim Enfim. mar? Macho? Eles diminuem pra mar ou mar. Ô, mar. Ai, gostei. Já Tipo de vou macho, começar a algo usar. assim. Enfim, mas eu sinto que eu absorvo também. Mas eu acho que isso é muito de quem vive fora. Não sei se é de quem vive fora. Mas eu acho que de quem convive com pessoas de outras regiões tanto assim, sabe? Eu acho que é mais porque eu gosto tanto de me conectar com as pessoas, tanto, que eu realmente me conecto, sabe? E começo a fazer aquela. Como que a pessoa já é de casa, sabe? É verdade. E geralmente me acontece isso. Eu tenho algumas entrevistas, igual, por exemplo, falando com a Rose. Tô baiana total, sabe? Uma semana com a Rose, eu viro baiana, porque eu acho tão lindo, eu me conecto tanto com aquilo, eu acho maravilhoso. E quando a gente sai do Brasil, a gente tem uma visão, pelo menos no meu caso, eu vejo o Brasil de uma maneira tão. É a mesma coisa da ideia da psicologia, de você sair de si para se ver. Eu acho que é a mesma coisa sair do Brasil para vê-lo. E a diversidade cultural maravilhosa que a gente tem é uma coisa assim. É muito tocante, né? Muito emocionante, assim, eu acho que. O Brasil é um país continental, né? É incrível. Tipo, você sai de um estado pro outro e muda culturalmente falando várias pequenas coisas, sabe? Ou grandes coisas mesmo, né? Tipo, uma data comemorativa que é super famosa no Brasil e tanto para quem é de fora, que é o Carnaval. O Carnaval é comemorado, tem ali de como que é, né? Vamos dizer assim, principal, mas se você for ver como é o Carnaval no Rio, São Paulo, que tem aqueles desfiles, se você for para outras regiões, tem isso, né? É comemorado de outra forma. E eu acho isso muito legal. Muito legal mesmo que o Brasil tem essa, sei lá, pluralidade de formas de viver esse tipo de coisa, né? Carnaval, tem o São João também, que muda de região, de estado para estado. Enfim, legal. O Suassuna dizia que se ele morresse 1000 vezes, ele queria nascer brasileiro. E você? Mesmo. O mesmo? Fácil. Sem pensar 2 vezes. Que lindo, Lucas. Sem pensar 2 vezes. Mesmo depois de ter conhecido tantos lugares, eu acho, né? Não assim, tantos lugares, mas ter vivido em certos países, conhecido pessoas de tantos lugares. Brasileiro. Eu gosto muito de ser brasileiro. Muito Tanto orgulho. que você tá aí 100%. 100%. Acredito eu que ainda sou 100% brasileiro, eu espero. Não, mas se você já foi, já visitou e tudo, você continua se sentindo. Eu me sinto um pouco dissociada, porque eu morei muitos anos em Portugal e a minha vida adulta foi em Portugal, sabe? Eu fui pra lá muito nova, então, assim, a nível de. Até acadêmico e tudo, isso ajuda muito a gente ter uma visão de mundo, né? Depois, agora de velha, que eu comecei a ler autores brasileiros, seguir filósofos brasileiros, agora que eu tô mais aí. Então, acho que eu dei uma misturada ali, sabe? Peguei um pouco o bom daqui, o bom dali, dei uma misturada. E é um movimento natural de acontecer, eu acho. Mas você aí, segurando aí o 100%. Espero eu, Você né? vai voltar pro Brasil? Tá no plano ou não? Essa é uma boa pergunta, né?
Eu não sei te dizer. Hoje, Lucas, não me vejo voltando, certo? Agora. Mas a vida, olha lá, eu filosofando, né? É bem fluida, né? Então pode ser que amanhã, daqui uma semana, daqui um mês, as coisas mudem e a forma como eu penso mude e eu decida voltar, né? Mas hoje eu não me vejo voltando pro Brasil, por agora. Planejo ainda voltar no Brasil visitando, vendo minha família, trazer minha mãe para cá, para conhecer Luxemburgo, porque eu já consegui trazer ela para Europa, para conhecer a Europa pela primeira vez, quando eu estava na Hungria. E ela adorou? Adorou. Foi super presente. Às vezes eu me emociono. Foi aniversário dela de 60 anos. E aí que ela é super novinha! Dei para ela um presente. Pra ela vir para Europa, sair do Brasil pela primeira vez. A gente fez uma viagem bem bacana. Foi super bacana. E aí agora eu tô planejando trazer ela, conhecer por aqui. Conhecer Luxemburgo, aí você vai levar ela. Essa mega metrópole que é Luxemburgo. Vai demorar muito pra ver Luxemburgo. Sabe que o povo vem me visitar? A gente coloca a pessoa no carro, vai pra Bélgica, pra Alemanha, pra França, vai pra tudo que é canto. E daí quando a gente não pode, sei lá, tô trabalhando, aí eu falo, vai você sozinho em Luxemburgo e a pessoa em um dia vê tudo. Exatamente. Mas isso é desonestidade minha dizer, sabe? Porque eu não conheço muito bem Luxemburgo. Entendi. Eu sei que tem aqui umas coisas escondidas que eu própria não conheço, né? Então, por enquanto, ainda, tô levando as pessoas assim nos outros países, super legal. E sua mãe vai adorar. Eu também acho. E eu digo assim, tem toda uma brincadeira que fala que o Luxemburgo é muito pequeno e tal, mas acho que as pessoas têm que estar um pouco abertas também a ir atrás e conhecer, sabe? Sim, tem lugar escondido por aí. Porque é um país pequeno, mas tem coisa. Tem história. Tem história, exato. Tipo, você é capaz de encontrar coisa pra fazer, com certeza, por aqui, sabe? Tipo, mas tem que ter também uma expectativa de que, pô, Luxemburgo não é, sei lá, uma Espanha, não é uma Inglaterra da vida, tipo, Londres e tal. Então, botando tudo nos seus devidos lugares, você consegue sim encontrar bastante coisa. Tem muita natureza aqui. Tem muita natureza, se é algo que você gosta. Exatamente. E é algo que eu hoje estou gostando bastante, de estar mais próximo do verde, vamos dizer assim. Então, melhor. Você está se adaptando legal, né, Luxemburgo? Sim. Até porque eu acho que um ponto importante quando você se muda de país, ou se muda de um lugar para outro em geral, é você não só definir o plano, para não ser aquela pessoa chata, né? Mas ter uma certa expectativa sobre o lugar, sabe? Tipo... Não ter expectativa, né? Tipo assim... Não, é isso, exato. Não, ter uma ideia certa do que você... Não certa, mas o mais próximo possível do que você vai encontrar. Tipo, quando eu tava em Budapeste, e aí eu ia me mudar para Luxemburgo, eu sabia que Luxemburgo não seria uma Budapeste. Tipo, é outra realidade, é uma outra cultura, é um país muito menor, sabe? Então, não espere mudar para um país X pensando que vai ser igual a outro. Tipo, porque tem muita gente que tenta... Tipo, você tá na Europa e você acha que todo lugar vai ser muito parecido, vai ter muita gente, as pessoas vão ser sempre muito legais e tudo mais, mas não é. Tipo, Luxemburgo é um país muito mais tranquilo que é a Hungria, Budapeste ou que é a Espanha. Então, às vezes eu fico meio assim com as pessoas reclamando, pô, mas aqui no Luxemburgo não tem nada pra fazer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem e tal. Pera aí que eu vou pegar minha carapuça aqui que tá servindo. Mas tem que entender que não é, pô. Luxemburgo é um pouco complicado, sim, gente. Porque, assim, é um lugar que, primeiro, se você não viajar com trabalho, você já tá aí fadado, porque é um lugar difícil de começar. Pessoa que vem sem emprego aqui é muito difícil. Verdade. Isso é verdade. Então, assim, eu já coloco logo o ponto no i, porque, assim, brasileiro tem muito uma coisa que você sai totalmente da curva, tá? A maioria das pessoas que eu conheço não são, assim, de planejar. Depois eu vejo o que que dá. Exato. E Luxemburgo é o pior lugar do mundo para fazer isso, eu acho. Porque você chega, você precisa se registrar na prefeitura para você viver, né? Senão você nem é ninguém aqui. E depois você precisa ter bastante dinheiro para entrar num apartamento. E precisa de bastante documento para entrar num apartamento, para alugar e tudo. Então, assim, é um lugar complicado com relação a isso. E eu vejo também os brasileiros mesmo aqui em Luxemburgo, eu vejo eles bastante fechados. Sim. Não é igual, por exemplo, na Espanha. Você vai qualquer domingo você vai no samba, você já sai de lá com 300 pessoas na sua lista do WhatsApp
em grupo e tal, e a galera te chama pra fazer coisa que no Luxemburgo não é bem assim, né? O pessoal Sim, é sim. mais fechado, Eu até cheguei, os brasileiros. exato, eu cheguei faz pouco tempo e é uma percepção que eu tenho também. Vamos ver se eu, sei lá, consigo integrar um pouco, conversar mais com os brasileiros. Começando ali pela Amazon, né? Tentar reunir mais o pessoal. Mas concordo, mas eu acho que isso, Camila, é uma questão também muito pessoal e de escolha deles. Não pelo fato de não ter oportunidade, porque eu acho que é, quem quer cria. Que, por exemplo, o Felipe, né? Desculpa, foi o Felipe? Acho que alguém organizou lá na Amazon uma reunião dos brasileiros. Foi o Felipe, ele Foi o vai vir Felipe? aqui fazer o podcast também. E. Enfim. E ele chegou e já quis Exato, reunir a entendeu? galera. E às vezes eu acho que é uma escolha pessoal de quem já tá aqui, de talvez, enfim, não é essa. Não quero ter esse tipo de experiência, ou, enfim, vou viver aqui na minha. Não é uma crítica, é um comentário assim de que aqui os brasileiros são mais fechados. São mais. E muitos também vêm porque vêm trabalhando também, né? E alguns já vêm com família e tudo mais. Mas são diferentes perfis, né? Tipo, lá na Hungria foi diferente. Eu fui como estudante e conheci outros Já é na estudantes. galerinha e tal. Então é um outro perfil, uma outra realidade. Mas o Aí ponto... você virou adulto, só trabalhar. Fiquei velho, né? Mas um ponto que você falou é bem importante mesmo levantar, que é a questão de se planejar minimamente, né, para quando você for tentar fazer uma imigração, né? Não tive experiência, não conheço pessoas que passaram por esse tipo de experiência, mas sei que acontece, né? De pessoas simplesmente, pô, quero ir para lá, vou comprar passagem, pô, fui. E aí chegando lá, eu vejo como que faz, o que acontece. E você se coloca numa situação de vulnerabilidade tão grande que tanta coisa pode acontecer com você, sabe? E você não tá no seu país, você não sabe nem como funciona a burocracia dos outros países também direito. E isso é muito complicado. Eu achei lindo você falar agora, você se coloca numa situação, e realmente é isso, a Mas pessoa se colocou naquela... Porque muitas vezes as pessoas fazem coisas sem planejamento e depois culpa tudo além delas. Sim. Né? Então, assim, foi o país que não foi bom, foram as pessoas que não me acolheram, mas na verdade tudo começou em ela não planejar. Exato. Ou ela vir contando com a sorte, uma sorte que muitas vezes acontece e outras vezes não. Exato, porque senão não seria sorte. Aí é a coisa, né? Exato. Porque eu acho que sim, o planejamento vem... Eu sou péssima pra falar isso, porque eu sou aquela pessoa que eu não faço muito isso, tá? Eu sou bem dispersa. O primeiro país que eu fui com emprego já foi Luxemburgo. Todos os outros países que eu já morei vários, eu só planejei mesmo. Que foi a Amazon que me trouxe, que uma promoção e tal. Eu fiquei, não sei, vou vir. Porque era promoção, né? Eu falei, eu não quero ser promovida, que é isso? Como que eu não vou? O que eu tô pensando? Sim, foi desse jeito, mas ainda vim, ainda chorei, que sofrimento, saí da Espanha, gostava tanto da Espanha. Mas dá pra ir pra muitos lugares sem planejar, mas Luxemburgo não é um lugar bom pra fazer isso. Dá pra ir pra Londres sem planejar muito, se tiver dinheiro, dá pra você não planejar tanto, que chega lá você vai encontrar emprego. Mas aqui no Luxemburgo é bastante mais fechado. Eu acho que o país é fechado, as pessoas são mais fechadas, tudo aqui é mais fechado. Em geral, eu sempre digo assim, quanto mais planejado, mais certinho, tipo assim, você guardou o dinheiro, você tem um plano A, um plano B, tipo, se isso aqui não acontecer, o que eu posso fazer? Volto. Ou eu vejo alguma outra coisa. Isso te ajuda na hora da migração, quando você já estiver lá, a seguir, sabe? Tipo, a não passar tanto perrengue. Porque eu acho que perrengue é natural de quem tá fazendo imigração, quem tá se mudando. Você vai passar por algumas situações. Mas quando você vai bem um pouco mais organizado, você consegue lidar melhor com essas situações, sabe? Ou você já prevê que isso pode acontecer. Porque, cara, se você não tiver informação de saúde, ou como funciona, porque cada país trabalha de uma forma diferente em relação à saúde. Para você ter acesso ao hospital, você precisa de um documento X. Para você ter... alguns você precisa pagar um tanto, e não é 100% de graça, você precisa pagar, então você já vai ter que desembolsar. Alguns países, para você ir num especialista, você precisa primeiro ir no médico da família, que isso não é tão comum no Brasil, né? Então, tem que entender um pouco também de como funciona. Eu tenho que aprender com você também. Para, bastante, porque isso daí é uma coisa legal, cara. É legal conhecer gente que faz a coisa planejada. É possível, mostra o horizonte do que é possível mesmo. É possível. E
eu tô falando assim, tipo, não, pô, o Lucas é um cara extremamente super planejador e tudo mais, mas não é isso. É tipo assim, pelo menos o ABC de, tipo, pô, pensar, eu vou pra lá, é um país que eu não conheço direito, é a primeira vez que eu vou. O que pode acontecer comigo? Se isso acontecer, como que eu posso lidar com isso, sabe? São perguntas que, se você for muito só pela emoção, tipo, pô, tô com dinheiro, vou comprar uma passagem e vou. Aqui tá muito ruim. Tipo, cara, a chance de dar alguma coisa errada é muito grande. Tipo, de você passar um certo perrengue, sabe? Você pode ter sorte, obviamente, de encontrar, de você chegar no local, devido a essa situação, você já consegue um emprego e as coisas acertam, mas e se não acontecer? Você vai para onde? Tá entendendo? Perrengue Então, maior, né? então. Então é legal pensar um pouco. Você quer mudar de país? É isso mesmo que você quer? Então, beleza. Senta, dá uma pesquisada, anota. Tipo, o quanto que você precisa. Não é só comprar passagem, sabe? Tipo, por favor, não é só comprar passagem. Comprar passagem é o mais fácil, de certa forma, né? Porque, obviamente, você tem que trabalhar, tem que economizar o dinheiro, pagar a passagem. Mas de toda a burocracia, de tudo que você vai passar na vida logo depois, aquilo aí você vai ver que foi o mais fácil. Então. É porque é dinheiro. Dinheiro assim, claro, a gente já falando os problemas da burguesia, né? O dinheiro é o mais fácil. Mas não é isso que você está dizendo, né? Você está dizendo assim que dentro de todas as dificuldades, o menos difícil é o dinheiro. Então aí você já calcula o que vem para aí. Exato, exato. Tipo, é bem interessante como eu tava falando, se planejar e fazer o mínimo possível para pelo bem da pessoa que também quer se mudar, sabe? Eu sou muito a favor de, pô, se você quer ter essa experiência, quer imigrar, tá atrás de uma oportunidade melhor, cara, o mundo tá aí. Eu sei que é difícil, cada um tem sua realidade, tem suas dificuldades, mas se você pesquisar e se preparar direitinho, dá pra fazer algo bem mais tranquilo, e pode dar certo, sabe? Agora, caminhando para o final, vou fazer uma pergunta que é super abstrata e eu já mais ou menos sei o que você vai responder. A pessoa que quer sair do Brasil primeiro começa com o quê? Com estudo, né? Com estudo, com estudo. E só pra finalizar, tipo assim, a imigração, mudar de país, eu sinto que não é mil maravilhas como muita gente pode pregar, sabe? E também não me leve a mal, eu acho que também não é para todo mundo. Porque muita gente sai do Brasil pensando, pô, minha experiência vai ser assim, eu vou ter toda essa qualidade de vida e tudo mais, mas você vê que a qualidade de vida não se limita só a dinheiro, sabe? Pô, eu vou ter um bom trabalho, vou ganhar, pô, vou mudar para Inglaterra e vou ganhar, sei lá, tanto. Mas aí você chega lá e você pode até estar ganhando esse tanto, sabe? Mas no fundo, a cultura é diferente, você não se sente bem 100%, você sente falta de certas coisas. Eu tenho conhecidos que se mudaram para fora do país, estavam bem, mas decidiram voltar. Porque, querendo ou não, é uma questão pessoal e é a sua vida, sabe? Então, se você não se sente bem, mesmo tendo uma vida tranquila, por que você vai ficar lá, sabe? Tipo, volta. O Brasil sempre vai estar lá para você, sabe? A sua família. E é A sua isso. família nem sempre vai estar lá, né? Porque você fica anos. Eu tenho um É, sofrimento com isso, porque assim, depois que eu vim pra aqui, eu já tive várias perdas na família, sabe? Tia que morreu e tal. Agora, recentemente, morreu uma tia pra mim que, assim, nossa, eu queria acabar o mundo de chorar, porque ela não tava lá mais pra mim, sabe? Então, essa coisa de você sair do seu país e querer trocar a vida por causa, eu vou porque eu vou ganhar mais. Não é bem assim, meus amores. Vamos pensar aqui que talvez você vai voltar e vão existir membros ali da família que já não vai estar. E o dinheiro não sim, vai pagar essa presença ou essa ausência sua, né? Então exato. é bastante complicado. Exato, bom ponto, bom ponto. Mas o que eu tava querendo dizer, tipo, é normal e é tudo bem também você querer se mudar, você se muda, passa por tudo aquilo e decide voltar, sabe? Uhum. Não- tudo bem, não precisa se crucificar por isso, tudo mais. Não é tipo, ai meu Deus, vou decidir, é o fim do mundo. Não, Exato, dá pra exato. voltar pra trás. Dá pra voltar sim. Dá pra voltar.
Dá pra voltar, mas é difícil também, né? É difícil. A pessoa tem aquele movimento de depois o movimento de voltar. E sabe uma coisa legal que talvez você provavelmente já pensou sobre isso? Nunca mais a gente deixa de ter que lidar com saudade. Uhum. Porque a saudade é um sentimento assim, você tá no Brasil, tem sua família e tudo, não sei o quê. Quando você sai do Brasil, você faz uma família aqui. Sim, E daí você vai pro Brasil, você vai estar com saudade dos seus amigos da Hungria. exato. E daí você tá aqui, tá com saudade dos amigos do Brasil. Daqui um dia você muda pra outro lugar, tá com saudade dos Exato. amigos ali de São Paulo, tá. Então é uma saudade, tem que aprender a lidar, né? Exatamente. Você chora muito ainda por causa da família? Tipo assim, chorar no sentido, de lamentar muito. Você ainda tá Eu acho que os pontos mais críticos pra mim, pessoalmente falando, são as datas comemorativas. Né? Aniversário. Aniversário Natal da minha não, você mãe, se manda pra lá, né? sempre que dá eu tô lá. Mas aniversário da minha mãe, aniversário da minha avó, são datas que mexem bastante comigo. São dias assim. É o dia da complicados. menstruação do Lucas. Esse dia, né? Enfim. Mas eu concordo 100% com o que você falou. Depois que você sai do país, não do país, quando você sai de casa, né? Daquele conforto que você tinha, da sua família, que ali era a família que você tinha, você sai e começa a criar outras pequenas famílias, né? Não de sangue, mas enfim, uma outra comunidade. A saudade é algo que você vai sempre carregar. Pra sempre. Pra sempre. Isso é muito bom, porque quer dizer que você é uma pessoa querida. Que bom, né? Né? Exato. Olha, muito obrigada pela sua presença hoje aqui. Acho que você vai ser aquele cara do podcast que o pessoal vai olhar e vai falar, poxa, vou seguir o conselho dele, vou estudar inglês, Sim. vou procurar estudar, vou procurar bolsas, Sim, né? Que já é sim. uma realidade totalmente diferente da minha, tá? Que a minha é todo de trabalho, assim, na loucura, vou pra ali, vou arranjar trabalho e tal. Nunca foi através do trabalho, assim, que me levou pra um lugar para o outro, mas estudo. Eu não saí do Brasil para estudar já certinha, igual você fez, que planejou, vamos ver onde me dá bolsa. Fui com a cara e com a coragem, Sim. trabalhei, daí consegui estudar, né? E daí fui através do estudo a partir daí. Mas você já conseguiu sair do Brasil, assim, então super legal a sua experiência de vida, achei muito, muito edificante. Sim. E como você falou, apesar de você não ter ido 100% pela educação, mas a educação fez parte Não, totalmente. das coisas que foram construídas depois, né? Então, eu levo muito pelo que minha mãe, minha avó e minha madre sempre me falaram, né? O estudo, ele abre muitas portas, né? De todas as formas. E eu acho que para quem tem vontade de migrar e está numa situação onde o estudo... Assim, pode ver a possibilidade de migrar pelos estudos também, né? É possível. A sua experiência mostra É isso. possível e eu super, super apoio. Mas, de novo, precisa pesquisar. Se você for na internet, tem plataformas que te dão várias dicas também, que te dão dicas de bolsas, inclusive. E é isso. Eu agradeço o convite. Fico feliz de estar podendo compartilhar um pouco da minha experiência de vida até aqui. Eu sei que é diferente da maioria das pessoas, enfim, e poder compartilhar é uma honra. Eu acho que é bem legal da sua parte também com essa oportunidade que você está dando para as outras pessoas de demonstrarem um pouco do que elas passaram, do que elas viveram. Isso eu espero que ajude outras pessoas que estão aí do outro lado, assistindo a gente. Abre um pouco a mente e ligue aquela chavinha, pô, talvez se eu fizer dessa forma seja até melhor mesmo, né? Então, boa sorte para todos que estão aí querendo. Muito obrigada, viu? Deus Querendo, abençoe a sua querendo, jornada, sim, que ainda isso. será adelante, vai ter ainda É isso aí. um horizonte maravilhoso. Você e os seus planos. Exato. Obrigado. Muito obrigada.